Agora, Bora Brasil, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues. Olá, muito boa tarde para vocês, nossos queridos ouvintes aqui da nossa amada Rádio Bandeirantes. Como é bom estar mais uma vez bem pertinho de vocês. Vamos seguir nessa sexta-feira com muita informação, muita notícia. Você tá bem, né, Ana? Eu tô bem, Joel. Boa tarde. Boa tarde também ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Sextou na quarentena. Eu tô ouvindo aí, a Gia acabou de passar uma informação pra gente, ainda a ser confirmada, mas há a possibilidade, né, Gi, de que as cidades do ABC já podem iniciar a flexibilização na fase 2. Isso, fase laranja. Na fase laranja. Ainda não está confirmado, né? Está sendo explicado nesse instante no Palácio dos Bandeirantes, naquela coletiva que acontece todos os dias, por volta de 12:30. Então, anúncio sendo feito agora pelo governo do estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente está com reportagem acompanhando. Tá lá. Isso, a Mayra de Jaime vai trazer os detalhes pra gente. Tá bom, então uma notícia já quente no início do jornal. Se confirmar mesmo isso que a gente está imaginando, porque as nossas fontes já levantaram e acabaram de passar isso aqui para a Rádio Bandeirantes. Então, se confirmar mesmo, vai ao encontro de tudo que a gente disse a semana inteira, né? Nossa, e tudo que essas cidades tanto insistiram para acontecer, né, Joel? Que era o Exatamente. reconhecimento de números que colocavam essas cidades do ABC Paulista no mesmo patamar de São Paulo. Foi na segunda-feira que conversamos com o prefeito de São Bernardo do Campo, Sim, né, Orlando exatamente. Morando. E nesse papo ficou muito claro que os números do ABC são favoráveis, pelo menos de acordo com esse critério, né? Sem querer entrar em discussão se tem condição ou não, se mais casos vão aparecer daqui para frente, se haverá condição de suportar essa pressão toda, mas tratando em si diretamente o critério, né? Essas cidades do ABC se encaixam nesse critério, assim como a cidade de Santos também, e ficou muito claro no papo que tivemos ontem aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, com o prefeito da cidade de Santos. Pois bem, já são 13h04. Ô, Ana, vamos já destacar os principais assuntos que trataremos hoje aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes? Bora! Você vai saber como está a preparação das categorias autorizadas a retomar as atividades na capital paulista. Escritórios e concessionárias de veículos já podem abrir. A Prefeitura vai prestar queixa-crime contra deputados que invadiram o hospital de campanha para pacientes com Covid-19 no Anhembi. Ontem, parlamentares entraram no local para fazer vídeos e tentar mostrar espaços vazios na estrutura. 21% das obras estão paradas ou atrasadas na área de saúde de São Paulo e o motivo é a inadimplência de empresas contratadas. Foram mais de 270 milhões de reais investidos em contratos que não estão sendo utilizados. Uma mulher foi assassinada por dia no estado de São Paulo durante os 2 primeiros meses de pandemia do coronavírus. O índice em São Paulo é quase o dobro da média nacional, que foi de 22%. Muito provavelmente por conta da quarentena, né? Não justificando, mas colocando mais um fator aí para envolver toda essa violência contra a mulher. Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhe, com certeza, nesse assunto preocupante. Esse assunto que preocupa muitas de vocês que estão inclusive ouvindo nesse instante a Rádio Bandeirantes, né? Para que você se proteja cada vez mais, nós vamos dar mais atenção ainda a esse assunto, né? É um assunto triste, é um assunto chato, mas que a gente não pode deixar debaixo do tapete de jeito nenhum. É isso aí. Ô Ana, a Bruna Barbosa já está com a gente e hoje pela manhã eu a perguntei da blusa de tricô que ela está, né? Falei, blusa muito bonita e tal, você comprou ou foi alguém lá da sua casa que fez? Ela me disse, não, já foi a minha avó. E eu logo confirmei o que eu estava suspeitando, porque minha avó fazia muitas blusas de tricô para mim. Tudo bem, Bruna? Você tá legal? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Imagina se ela não ficou feliz, né? Que foi citada por causa da blusa. E agora, Joel, você causou uma treta no grupo da família. Como assim? Vixe! Porque tia, até minha mãe falou agora que vai começar aulas de tricô. Tricotando todo mundo. Pra que eu apareça Tricotando com Bruna a Barbosa. roupa da família. Dando crédito, né? Essa foi feita pela mãe. Dando crédito. Pela Então, Joel, você está ferrado. Vamos aumentar, então, essa discussão. Qual o nome da sua vovó? Fátima.
Dona Fátima, um beijo pra senhora de novo, viu? Causou Parabéns agora. pela neta. Causando de novo, Você quer então. aumentar a Discord mandando abraço só pra ela, é isso? É claro. Que isso, Não, enquanto Joel. o restante aprende a tricotar, vamos valorizar a Dona Fátima. Ela tem história. Tem história. Bom, ô Bruna, ontem a gente bateu um papo aqui no Bora Brasil a respeito dos protocolos e tal, e fomos pegos de surpresa no final do dia com a aprovação dos 2 protocolos autorizando as concessionárias e os escritórios a abrirem como já abriram hoje pela manhã aqui em São Paulo, né? E eu começo te perguntando o seguinte: houve algum critério para aprovar esses 2 protocolos de forma antecipada em relação a tantos outros? São protocolos um pouco mais fáceis, né, de serem aprovados, menos minuciosos. A gente bate bastante na questão da tecla dos shoppings, de como é que vai funcionar, tanto para as concessionárias quanto para os escritórios. As adaptações são um tanto quanto menores. É claro, hoje eu passei a manhã agora, Joel, acabei de voltar de uma concessionária, estava aqui na Zona Oeste de São Paulo, acompanhei e assim, a principal dificuldade que eles vão encontrar é o contato do cliente com o carro. É o que mais a gente faz quando vai a uma concessionária, né? Ficar paquerando, namorando Entra, ali um senta, carro. mexe, buzina. Exatamente. Exato. Nada disso vai poder ser feito. Então, eles estavam Por quê? passando... Não entendi essa parte. Por causa do contato. Imagina se todo mundo sentar no carro e colocar a mão no volante. Mas nem com devidos cuidados, higienização entre uma pessoa e outra. O problema é, eles têm 4 horas de funcionamento nesse momento. Sabe o que eu vi esses dias? Inclusive, nós demos uma matéria, foi feita pela Roberta Scherer, um equipamento que ele borrifa uma substância no carro. Está sendo utilizado para higienizar principalmente táxi, carros de aplicativo. Então já seria uma alternativa, talvez. Seria uma alternativa. Acho que entra o cliente ali, ele dá uma brincada no carro, percebe se ele gosta, se não gosta. Quando sair o cliente, algum funcionário já viria borrifando essa substância. Estou dizendo isso, não sei se tem como fazer, porque é tudo muito novo, né? Essas modificações que estão chegando agora não deixam de ser novas. E é além do próprio carro também, né? Então, é difícil convencer alguém a comprar o carro sem ver o que a pessoa vai achar do carro. Né? Não, e a outra pessoa que eventualmente pode levar, porque esse carro vai estar exposto, mas está ali para venda. Então, um carro que já foi borrifado ali várias vezes, muita gente passou. Um carro custa caro, né? Então, assim, como é que vai ser essa questão? Nessa concessionária, eles passaram amanhã. Inclusive, quem acompanha a gente no YouTube, tem uma imagem pra gente colocar pra quem tá vendo a gente. É um papel filme sendo colocado no volante, no câmbio, na marcha. Então, eles fizeram isso... Aquele plástico, aquele que a gente utiliza em cozinha, alimentos. Exatamente. Que é um problemão, né? Porque gruda tudo. Nossa, eu tenho uma dificuldade para tirar a ponta daquilo que você não tem noção. Exatamente. Você já tentou achar, Ana? Tem que deixar dobradinho, esse é o truque. É igual a mãe, você faz então? com fita adesiva. Não, você deixa uma pontinha, aí Você a sabe que pontinha homem fica não tem elevada. esse cuidado, né? Nossa. Eu, por exemplo, quando eu uso, já passo a faca ali, já grudo tudo, aí no outro Então, dia mas eu aí passo a parte raiva. que você cortou, sobrou um pedacinho ali? Enrola. Dá uma enroladinha. Vai ser um pequeno desperdício, não precisa também fazer uma volta muito grande, mas fica uma pontinha. Entendi. Fica uma coisa elevada. Aí é Mas mais esse fácil. plástico eles estão colocando nos carros. Estão colocando nos carros, no volante, no banco. câmbio, no banco, para evitar ao máximo. E aí os carros ficam fechados com os vidros abertos. E assim, Joel, dá para ver. Dá pra ver o carro assim, é claro. Tá. A gente tem vontade de sentar, mas é o tal do novo normal. A gente não começou... Novo. A gente não tá se adaptando e falando, poxa, isso aqui de fato ontem... Foi ontem que você comentou que sempre chegou em casa e foi direto, às vezes sentava na cama. Isso. Ia com o sapato. A gente não os começou hábitos mudam, a né? perceber que... Será? Não custa nada tirar o sapato mesmo? Ontem eu falei isso e ontem eu entrei em casa com o sapato. Aí cheguei no meio do caminho e falei, já voltei. E tirou. Tirei o butinão lá e deixei do lado Já de fora. fiz errado. Ah lá. Exatamente. E aí é fazer isso. Você percebe que você consegue enxergar o veículo também, assim, do lado de fora. Então, Agora, a gente tá falando do ponto de vista da gente cliente, Bruna. E o pessoal que trabalha nessas concessionárias, o que achou dessas medidas que foram implantadas, que imagino eu que foram sugeridas por eles, né? Eles apresentaram o protocolo. Foram sugeridas por eles. Muitos só, assim... Porque quem mandou isso foi o sindicato, né? Como são muitos detalhes, eles estavam tanto quanto perdidos Complexo, né? ali. Complexo e tentando se adequar para que tudo fique normal. A grande expectativa de movimentação, de fato, é a partir de segunda-feira. Talvez um pouco amanhã.
Sábado as concessionárias vão abrir. Tudo isso, tá? Tanto os escritórios quanto as concessionárias de segunda a sábado. Domingo não vai poder funcionar. Então há uma expectativa para amanhã. 4 horas por dia, imagina, Joel. Fora do horário de pico. Fora do horário de pico por apenas 4 horas. Dá trabalho passar papel filme dentro de um carro. Imagina fazer isso cliente por cliente. Então talvez o melhor nesse momento seja uma observada de longe. Eu vou dar uma... né, ser aquela advogada. Porque assim, as lojas têm que abrir 10, né, Bruna? Que é depois do horário de pico. Isso. Depois das 10 horas da manhã. Fechar às 5. E fechar às 5. Às 5. Para abrir às 10 e preparar um veículo desse jeito, preparar a loja para a chegada do cliente, os trabalhadores vão ter que chegar mais cedo. Eles vão entrar, então, no horário de pico, junto com todo mundo no transporte, para circular pela cidade e tudo mais, né? É um ótimo ponto de vista esse. Com certeza. Não parei para pensar nisso. Porque você tá falando, não, porque tem que fazer o papel filme, demora. Agora que eu parei para pensar nisso, me deu um estalo. Porque eles vão tirar, então, a clientela do horário de pico, mas acabam colocando os funcionários no horário de pico do mesmo jeito, né? Os funcionários, eu acredito que devem entrar em horário normal, porque há outras atividades, né? Exato. Dentro das empresas. Outras funções. Para quem trabalha no escritório, chega e começa a Por trabalhar. isso, Ana, por isso até que a gente deve conversar hoje ainda com o secretário de Transportes aqui da cidade de São Paulo, Edson Caram, para tratarmos do transporte coletivo aqui na nossa cidade, que a partir de segunda-feira, como a Bruna acabou de dizer, a situação vai mudar e bem, né? Nós teremos com certeza mais pessoas pelas ruas da nossa cidade. É verdade. É uma expectativa grande, está todo mundo com bastante esperança. Ô, Bruna, de que vendam mais, de que seja bom. Você tem mais um tempinho pra gente? Claro. Tem. Só um segundinho, então, por favor, que o Marcos Penido, ele que é secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, está conosco aqui. A ligação caiu, mas a gente vai restabelecer o contato de imediato para tratarmos de um assunto importantíssimo também. Verdade. Que é conta de luz, conta de água, de gás, principalmente para as pessoas de baixa renda, né? Quantas pessoas perderam emprego? Quantas estão sem dinheiro para comprar comida? Quem dirá para pagar a água, para pagar a luz? O que entra em casa vai ser direcionado para isso, né, Joel? Exatamente, para algo extremamente essencial, que é você matar a sua fome, né? Então, a gente vai trocar uma ideia com ele, porque houve uma prorrogação na suspensão dos cortes. Né? Tá aqui. E essa prorrogação chega em uma hora muito bem-vinda. Secretário, me ouve já? Secretário? Ouço sim, Joel. Marcos Penido, muito boa tarde, viu, secretário? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Eu já fiz a introdução e disse para o nosso ouvinte que é um assunto delicado, né? Que ele trata de coisas essenciais dos nossos ouvintes, das pessoas que são economicamente vulneráveis, que hoje estão buscando, de alguma forma, dinheiro para comprar comida e acaba não sobrando dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água. Essa prorrogação realmente chegou e vai até quando agora, hein, secretário? Boa tarde, obrigado por nos atender. Eu que agradeço a oportunidade e, complementando isso que você colocou, foi dentro dessa essenciabilidade desses serviços que, desde o primeiro momento da instalação da quarentena, eles não foram paralisados. Toda a questão de fornecimento de água, de gás e de energia elétrica manteve o padrão e, inclusive, foi reforçado todo o serviço de emergência para que não houvesse cessação no fornecimento. E o nosso governador, preocupado com as camadas mais vulneráveis da população, fez uma determinação para que a Sabesp, para os clientes da tarifa social e favela, não pagassem, tivessem a isenção da conta até o dia 30/6 e a garantia do fornecimento. Da mesma forma, a garantia do fornecimento do gás para os clientes até 150 metros cúbicos, isentando da questão de cortes, e também na energia elétrica. Tudo isso foi pedido uma renovação para 30/7, porque nós sentimos que o efeito dessa pandemia que estamos vivendo vai se estender até lá. Então, isso foi determinado pelo nosso governador nessa semana, que o serviço de água mantivesse o fornecimento ininterrupto e a isenção para os clientes que estão na tarifa, dentro da faixa social
e favela. Da mesma forma, a garantia do fornecimento do gás até 31/7 e mantivemos contato com a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a reguladora do serviço de energia elétrica, que é uma concessão federal, fazendo o pedido que também eles renovassem essa questão da garantia do fornecimento. No entendimento, Joel, de que, da mesma forma que o alimento tem que chegar nas casas, as condições para que você possa consumir esse alimento, que é o gás para cozinhar, a energia elétrica e a água para fazer a higienização, também é tão essencial quanto o alimento. O básico, né? O básico do básico. O sem básico dúvida do nenhuma. básico. Em relação ao atendimento por parte da ANEEL, acho que não teremos maiores dificuldades não, né, secretário? O relacionamento com a ANEEL tem sido assim muito bom. O André Pipetoni, o presidente da ANEEL, ele é muito sensível a essas demandas, tanto que a primeira determinação até 30/6, ela veio rapidamente numa reunião de diretoria, e eu tenho convicção que, sensível a tudo que está acontecendo, a ANEEL continuará a ser parceira da população nacional e da população de São Paulo, por óbvio. A gente está falando em prorrogação. Há possibilidade de algo no sentido de isenção mesmo para alguma categoria, algumas novas categorias? Olha, a isenção ela está para a categoria social Sim. e favela. Para as demais categorias, havendo uma questão da inadimplência, ela será discutida caso a caso. Inclusive, nós mesmos aqui na nossa secretaria já intermediamos várias questões de negociação de associações industriais, de associações de empresas com as concessionárias para não só a manutenção do fornecimento, como também as condições de pagamento e da reposição buscando a normalidade. Para você ter uma ideia, Joel, existe no sistema de gás um instrumento chamado Take Your Pay, que é você ter o pagamento pelo consumo mínimo. Então, você contrata um volume mínimo de gás que você irá consumir. Como houve uma diminuição muito grande, o consumo seria muito menor do que aquilo que o pagamento. Nós sentamos na mesa, negociamos com as associações, negociamos com as concessionárias de gás, fomos até a ANP para que ficasse isento dessa questão, que somente fosse pago aquilo que foi consumido. No entendimento que vivemos um momento de exceção, e esse momento faz com que tenhamos criatividade para criar novas alternativas para poder manter a vida rodando na busca do novo normal, que é aquilo que queremos atingir de uma maneira mais rápida possível. Secretário, a respeito dessa isenção, há algum projeto, alguma possibilidade para que seja estendida ou a garantia do fornecimento, na verdade, né, para pessoas, para famílias de outras faixas de renda e também para empresários, para pequenos estabelecimentos, por exemplo, que estão começando a se reerguer, planejando a reabertura agora depois de tanto tempo parados? Olha, o não fornecimento, o não corte, ele tem uma abrangência maior do que a tarifa social e favela. Ele vai também para pequenos comerciantes, consumidores médios. O abastecimento está garantido para todas essas faixas. A isenção, sim, é que ela fica dentro desse critério. Mas o abastecimento, ele continuará, ele abrange uma população maior que só a questão de tarifa social. Secretário Marcos Penido, muito obrigado, viu, pela entrevista do senhor. Disponha sempre da gente aqui. Eu que agradeço muito essa oportunidade e destaco, Joel, que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Sim. E que a nossa secretaria, como o nosso estado, também está comemorando esse dia, que até com elogios da ONG da SOS Mata Atlântica com relação à preservação e à manutenção que o estado de São Paulo tem feito no nosso bioma Mata Atlântica e na nossa vegetação como um todo. Tá bom, secretário, um abraço, até a próxima. Obrigada, até mais. Ana, falando em meio ambiente, foi muito bem lembrado pelo secretário, como a nossa natureza vem sendo agredida, devastada, né? E a gente tem visto grandes revoltas por parte dela. Eu acho que a gente está plantando muitas coisas e colhendo tantas outras inimagináveis, né? Exatamente. Eu sou um cara apaixonado pela natureza, não é de hoje. Quem me conhece já de um bom tempo sabe muito bem que eu
Por mais de 15 anos, quase 20 anos, trabalhei diretamente ligado ao meio ambiente, em trabalhos ligados à pesca esportiva, né? E já vi cada coisa que me magoou muito, viu? Muito mesmo. Então, por isso que acho que a gente tem que olhar mais, um pouquinho mais para nossa mãe natureza. Tem coisas que estão ao nosso alcance. Um pouquinho, não, muito né? mais. E tem coisas que estão ao nosso alcance para a gente fazer. É verdade. Olha, daqui a pouco a gente vai voltar no assunto quarentena, flexibilização, protocolos com a Bruna Barbosa, que continuará conosco aqui. Temos também uma notícia que está sendo confirmada com a Mayra, né, através da Mayra. Muito possivelmente as cidades do ABC estarão na fase 2 a partir da semana que vem, ou seja, informação, notícia, não vão faltar por aqui. Eu peço que você, nosso querido ouvinte da Rádio Bandeirantes, não saia daí, tá? Nós vamos fazer um rápido intervalo, mesmo porque já são 13h22, Aninha. Olha, você que tá me controlando, me regulando hoje. Eu tô de olho. Eu vou falar só um negocinho antes do intervalo, então, para você mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp para participar. 999048756, 999048756 é o nosso número de WhatsApp para que você mande a sua mensagem para cá. Na Bandeirantes. Oi, eu sou a Ana Paula Rodrigues. Quando tudo isso passar. Bom, eu tenho 2 planos para quando tudo isso passar. O primeiro deles é ir à casa dos meus pais, entrar na casa deles, conseguir ficar com eles, sentar pra gente fazer um almoço, dar um abraço neles. Ultimamente a gente só tem se visto pelas grades do portão, quando eu chego pra deixar as compras, já que eles não podem sair de casa, né? Porque eles são grupo de risco. E a segunda coisa é bater perna pela cidade, andar muito pela região central de São Paulo, andar pela Avenida Paulista, circular por aí, que era uma coisa que era muito comum do meu cotidiano e por causa dessa necessidade de ficar em casa, eu não tenho feito. Então são esses 2 planos mais imediatos para quando tudo isso passar e eu tenho certeza, vai passar. Rádio Bandeirantes, aqui você está em casa. Trânsito. Vamos saber como é que está São Paulo nessa sexta-feira de quarentena, com chuva, algumas atividades sendo retomadas na cidade. Quem está de olho é o Ronaldo Rodrigues. Diga aí, Ronaldo, boa tarde. Boa tarde, Ana, Joel, grande tarde a todos. Olha, tem movimentação lá pela Avenida Aricanduva, viu? Tem obras acontecendo aí durante toda a semana por esse pedaço e isso contribui também para esse trânsito mais complicado que está no sentido do bairro. Desde um pouco depois aí desde um pouco antes da Itaquera até a aproximação com o shopping no sentido do bairro e no sentido do centro, nessa aproximação com o shopping também. Muita gente acabou pegando a Avenida Itaquera, fugindo ali para o caminho da Rio das Pedras e deixando esse trajeto alternativo também com dificuldades. Então um pouquinho de paciência aí nesse pedaço. A partir de R$1 por dia, você já tem toda a proteção e tranquilidade que sua casa merece. Segura o Tóquio Marine Residencial. Fale com seu corretor ou acesse tokiomarine.com.br. O projeto Anjinhos da Rua é o maior santuário particular do mundo para a defesa de animais abandonados. Localizado em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, tem como missão tratar todos os animais com amor e dignidade. Criada em 2006, a iniciativa atende a população gratuitamente e abriga 1.500 animais em uma área de 1 milhão de metros quadrados. Conheça e colabore você também. Acesse projetoanjinhosdarrua.com.br. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodopluvial, internacional. E pela Aeropress, de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Braspress. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. E Ana Paula Rodrigues, de volta com o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes pra você. Hashtag sextou! E sexta-feira gostosa. Como eu gosto de sexta, viu? Uma sexta ideal pra ficar em casa, com frio, chuva. E na sexta-feira, quando chega às 8 horas, eu já tô morto, sabia? 8 da noite? Isso. Acho que você aguenta bastante ainda. Mas eu acho que é o reflexo da semana inteira. Não, mas eu digo, você acorda muito cedo. Demais, 8 da noite. 3h30. Se você aguenta até às 8, tá bem já. Porque o Bora São Paulo começa às 6, né? Então eu chego aqui às 4h30, 4h40, eu já estou preparado aqui no grupo Bandeirantes de Comunicação.
Então hoje eu vou sentir o baque, certamente. Às 8 horas já vou estar meio molinho. Depois das 5 não procurem mais o Joel. Com certeza. E a Maju tá aqui com a gente, deixa eu só dar as boas-vindas para ela, Maju Arruda Leite. Muito boa tarde a você, seja bem-vinda ao Bora Brasil Joel, na Rádio Bandeirantes. Obrigada, boa tarde. Você tá legal nessa sexta-feira? Tá tranquila? Tô cansada também, viu? Tá suave na nave? Voltei de férias essa semana, mas tô cansada. Tá trabalhando há 2 dias. Tô acordando de novo cedo, então ainda não peguei o ritmo. 2 dias? Isso. 2 dias. Mas não é mole voltar de férias não, então viu? Por isso. Eu tô de plantão ainda esse final de semana. Estaremos aqui. Olha, antes da Bruna Barbosa, eu sei que ela tá louca pra ir embora, porque ela também chegou bem cedinho aqui, já tem que descansar. Tem um tempinho ainda, hein? A Mayra tá com a gente, né? A Mayra tá com a gente na linha para falarmos exatamente de algo que foi antecipado no início do jornal. Isso. Né? Aquela polêmica envolvendo as cidades do ABC. Cidades do ABC entram ou não na fase 2, assim como a cidade de São Paulo? Entram ou não na fase laranja? Para ficar mais claro para você que está nos ouvindo agora. Ana, vamos ouvir da Mayra? Porque ela está acompanhando a coletiva ela já está há um bom tempo. Ô Mayra, muito boa tarde a você. E aí, temos essa novidade? Já foi confirmado ou não? Boa tarde, Joel, Ana, boa tarde a todos os ouvintes. Olha, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, anunciou agora que o ABC deve avançar para a fase laranja, mas por enquanto nada muda. Isso é na próxima quarta-feira. Isso porque quase 1.000 respiradores foram distribuídos no estado na última semana, boa parte na região metropolitana de São Paulo. O ABC recebeu ontem 40 respiradores e recebe mais 30 no início da próxima semana. Então, se os números se concretizarem, porque vai haver uma melhora na taxa de ocupação das UTIs, aí sim, oficialmente na próxima quarta-feira, há grandes chances do ABC avançar de fase. Eu trouxe aí o áudio do secretário explicando. Nós estamos agora com quase 1.000 respiradores nas últimas semanas distribuídos aqui no estado de São Paulo. Prioritariamente aonde a taxa de ocupação era mais alta, aonde esse respirador pode se tornar um leito funcional de forma mais ágil e fundamentalmente com um conceito regional, um conceito da subdivisão aqui da região metropolitana, a qual nós apresentamos na última quarta-feira a necessidade de aumento dessa capacidade hospitalar para poder avançar para a próxima fase do Plano São Paulo, poder fazer a sua flexibilização. Então, depois de 2 semanas desse trabalho, essa semana de forma muito intensa, com quase 200 respiradores sendo distribuídos em todo o estado de São Paulo, fundamentalmente na região metropolitana e na Baixada Santista, onde nós tínhamos uma taxa de ocupação mais alta, nós chegamos a esses níveis de hoje. Isso vai possibilitar com que a gente ultrapasse a marca que foi estabelecida na última quarta-feira. Está aqui, por exemplo, o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, que é o presidente do consórcio dos municípios do ABC, que recebeu ontem 40 respiradores, somados aos próximos 30, que vai receber no início da semana, ultrapassando a meta e podendo ter aí uma redução da taxa de ocupação para níveis inferiores a 80%, portanto, indo para a fase laranja, se concretizado na próxima quarta-feira. Bom, o governo está garantindo que a ABC tem mais de 80% de ocupação de leitos de UTI. Isso. Diferente do que foi apresentado pelo próprio representante do consórcio das cidades do ABC. No início da semana, 57%. Então há aquela divergência ainda entre o governo do estado e os representantes e o representante das cidades do ABC. O próprio Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo, também reforçou esse número menor. Então, até agora, a polêmica continua. Ô Mayra, quer dizer que o governo garantiu mesmo que as cidades do ABC hoje não estão na fase 2 por conta da ocupação de leitos de UTI, né? Exatamente. Agora, por isso que a maioria dos respiradores foi direcionada para essa região, justamente também pela pressão aí dos prefeitos, para que eles consigam uma taxa que entre nos padrões dessa fase 2, justamente para já na quarta-feira que vem a gente ter esse tão esperado anúncio por parte dos prefeitos. Bom, então vamos esperar mais uma semana para fazer qualquer tipo de mudança, porque se chegam os respiradores na segunda, Mayra, já poderiam tentar mudar isso antes, mas não, é sempre nas quartas. Isso, desde o começo eles fixaram que só ia ter avanço de fase depois de 15 dias, né? No máximo poderia ter uma regressão de fase antes,
mas avançar mesmo só depois de 14 dias, e até agora eles estão mantendo isso para todas as regiões, até porque se fosse elevar uma de fase, teria que elevar outras também, por exemplo, a Baixada Santista. Então, por enquanto, eles se mantêm firmes nessa decisão de só na quarta-feira que vem anunciar qualquer avanço de fase no estado. Tá bom então, Mayra. Então tá definido. Vai mudar, mas por enquanto não. Tá bem claro que é para ganhar tempo, né? Ele tentou colocar panos quentes na discussão, né? Exatamente. Estão ganhando tempo. Até semana que vem os respiradores chegam lá ou chegarão lá, aí sim o ABC estará, né, na fase 2, na fase laranja. Vamos ver. Acho que, pelo menos agora, com essa notícia que foi dada, por essa informação que foi dada pelo próprio governo do estado, já coloca uma certa tranquilidade para os prefeitos do ABC, né? Porque eles imaginavam que poderiam se estender esse período, né? Muitos mais dias pela frente na fase vermelha. Então, se já está estipulado, a partir de quarta-feira, vocês já iniciam dali para frente na fase 2, pelo menos já é algo, né, a ser colocado nessa discussão. Porque até então o que a gente ouvia e recebia de informação também é de que esse diálogo não vinha acontecendo de forma muito clara. Havia uma dificuldade, exatamente. Não é? E agora ficou muito bem claro. Bom, falando em respiradores, vamos entrar no assunto hospital de campanha, né? O hospital do AMB, que tem capacidade para 1.800 leitos, mais ou menos. 200 e pouco estão sendo ocupados hoje, pouco mais de 200. E ontem, alguns deputados aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo invadiram o hospital de campanha do AMB para fazer uma visita, fazer uma conferência, né? Foi uma entrada ríspida, grosseira. Eles entraram no hospital sem qualquer tipo de autorização, mesmo assim conseguiram entrar e fizeram alguns vídeos, registraram até alguns pacientes que estavam trocando de roupa, sendo higienizados, né? Não foi uma visita legal, não, distante disso. Quando você quer visitar a casa de alguém, você tem que pedir permissão, né? Eu acho que eles deveriam ter formalizado, antes de mais nada, um pedido para fazer uma visita formal mesmo, como representantes que são do povo, né? Até porque, Joel, ao mesmo tempo eles estão se expondo pessoas que vão ter contato com esses deputados depois, né? Que estão tendo até agora contato com eles. Verdade. Bom, a Maju Arruda Leite está com a gente aqui exatamente para entrar nesse assunto, né? Trazendo informações mais contundentes em relação a isso. Pois não, Maju? Diga lá. É isso, Joel. Esses 5 deputados que invadiram o hospital de campanha no AMB nesta quinta-feira, eles afirmaram que essa unidade está vazia e sem equipamentos. Essa visita, como você disse, gerou um grande tumulto ali na entrada do local, porque eles foram impedidos pelos seguranças de realizar essa vistoria. A fiscalização desses deputados, segundo a prefeitura, como você falou, não foi comunicada às autoridades de saúde municipais com antecedência. O deputado Coronel Telhada, que foi um desses 5 parlamentares que foram até o hospital, afirma que o local é mais um exemplo de má gestão dos recursos públicos. E a gente lembra que essa unidade do AMB é administrada pelo IABAS, que é investigado aí por problemas na gestão de hospitais de campanha do Rio de Janeiro. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele disse que não era necessário ter outras unidades de saúde como a do Pacaembu, porque, segundo ele, os leitos no hospital de campanha do AMB estão vazios e sem colchões. Vamos ouvir. Nós entramos no local, nos paramentamos, apesar que no lugar que nós entramos nem precisava, vocês vão ver que está completamente vazio. Nos paramentamos, colocamos, parecia o pessoal da NASA, entramos no local e a nossa surpresa confirmou o que havia sido dito. O local está completamente vazio. Não havia nem camas. Onde havia camas, não havia colchões. As geladeiras estavam ainda dentro de isopor. Depois, posteriormente, eles nos levaram na enfermaria, onde disseram que tinha 220 pacientes. Nós contamos 170, 180. E mesmo nesse local onde havia os pacientes, havia inúmeras camas vazias e não utilizadas. E para quem está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a gente tem aqui as imagens, né, que esses deputados fizeram, que estão rodando muito nas redes sociais, deles concentrados na entrada do hospital e no momento em que eles agridem algumas pessoas que estão ali na frente, tentam forçar as grades para poder entrar no hospital de campanha, até que efetivamente conseguem, né, Joel? Pois é, Ana, Maju e ouvinte, eu acho até uma visita extremamente necessária, que são representantes do povo. A partir do momento que há uma suspeita
como já há uma confirmação por parte da Iabas, que está sendo investigada por desvios lá no Rio de Janeiro, os nossos representantes têm que checar essa suspeita para saber se o dinheiro do povo aqui de São Paulo está sendo investido de forma correta. Só que há formas para você visitar todos os lugares, né? Para você visitar um hospital de campanha do AMB, que é gerido pela Prefeitura da cidade de São Paulo, você tem que pedir autorização do AMB, né? Você tem que pedir autorização para a Prefeitura. Se essa autorização for negada, aí já é outra história. Aí você tem que buscar umas outras formas, outras alternativas, até mesmo na Justiça, né? Alternativas que te garantam essa visita, porque é algo necessário. Qualquer fiscalização, ela é necessária e tem que ser muito bem aceita. Agora, o que aconteceu aí não foi nada legal, né? Exato. Distante disso. E outra também, né? Ainda bem que está sobrando leito. Vamos por esse lado, né? Os leitos não estão aparelhados, mas se precisar ter onde recorrer daqui para frente, a gente sabe que há um espaço ali para ser utilizado nesse sentido. Não, né? E a gente, aqui há algumas semanas, na Rádio Bandeirantes, vem questionando inclusive isso, né? A gente já questionou o governo, a prefeitura, várias vezes se não há uma subutilização desses hospitais de campanha. Porque em alguns, a diferença entre internados e leitos que estão disponíveis é muito grande. E já foi explicado que não, que esses hospitais são para uso, na maioria, provisórios, né, Maju? Para pessoas que estão saindo do tratamento mais grave. De baixa média complexidade. Não Exatamente. Mas, enfim, o que a gente tem de resposta do lado da prefeitura em relação ao que aconteceu ontem? Ana e Joel, a gente também conversou com o secretário municipal de saúde, que classificou essa atitude dos deputados como desrespeitosa. Edson Aparecido disse que eles agrediram os pacientes e funcionários verbalmente e fisicamente e também colocaram em risco aí a própria saúde, porque inicialmente eles estavam tentando entrar no hospital sem os equipamentos de proteção. O secretário, ele afirmou que as alas filmadas pelos deputados ainda não foram ativadas, mas que estão prontas para serem colocadas em funcionamento caso seja necessário. Vamos Por isso ouvir. Estavam vazias, né? Vamos Exatamente. Lá. E nós temos sim uma ala do hospital que exatamente se amplia, que fica com esse tipo de equipamento, para na hora que é preciso, na hora que se tem uma pressão de internações, nós imediatamente ativamos. O que a gente não fez, e isso está completamente correto, o que nós não fizemos, foi fazer contratação de profissionais, comprar insumos e medicamentos para alas do hospital, uma ala do hospital que exatamente não era ainda para funcionar. Iria funcionar na hora que nós tivéssemos demanda. Então, a forma com que foi feito ontem é uma forma inadequada. Aliás, nenhum desses 5 deputados contribuiu em nada para o enfrentamento da pandemia na cidade de São Paulo. Nada, absolutamente nada. E mais, esse hospital de campanha não tem recursos do Estado. Portanto, do ponto de vista constitucional, eles não tinham que estar ali fiscalizando nada. E mesmo assim, nós abrimos o hospital para uma visita. O hospital de campanha do AMB, Joel, foi preparado para atender 1.800 pessoas. Atualmente está com 397 pacientes na enfermaria e 10 em estabilização. E desde que entrou em funcionamento, já atendeu 3.700 pessoas, dos quais 2.800 foram curadas e tiveram alta. Bom, são duas coisas. Primeiro, a invasão. A gente já falou dela. E segundo, a ocupação, a baixa ocupação. Eu obtive uma informação, né, de que há hospitais na região metropolitana, ou hospitais da própria capital mesmo, na zona periférica, que estão lotados, né? Como que você tem um hospital vazio aqui e um hospital lotado em outra região? Então está faltando regulação, né? Está faltando você distribuir melhor esses pacientes. Então são duas coisas distintas, os dois problemas existem. Eu acho que agora, daqui para frente, é trabalhar com mais tranquilidade e cobrar de uma forma mais séria, né? De uma forma mais eficaz. Porque não é invadindo o hospital de campanha do AMB que você vai resolver o problema. De jeito nenhum. E não mostrando coisa parcial também, né, Joel? Porque você entra na ala que está vazia e mostra que está vazia como se fosse a verdade absoluta. Não é assim que funciona, né? Agora a empresa que administra o hospital, a Iabas, né? Que é já comprovadamente ineficaz na forma de atuar e também investigada por desviar dinheiro lá no Rio de Janeiro também. Acho que já passou da hora de correr daqui, né? Passou da hora de correr também daqui de São Paulo. Acho que o próprio secretário, o próprio prefeito não devem se sentir tranquilos em ter uma empresa dessa gerindo alguns hospitais aqui, UBSs também, sabendo que essa empresa já é investigada lá no Rio de Janeiro. Então acho que
teria que seguir uma outra linha daqui para frente, né, Ana? E só lembrando, só reforçando, né, Maju, que a Prefeitura vai abrir uma queixa-crime contra esses deputados que fizeram essa invasão para supostamente inspecionar o hospital de campanha do Anhembi na tarde de ontem. Bom, o Maju, muito obrigado, viu? Obrigada, a gente volta a se falar aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, segunda-feira, pode ser? Pode ser, combinado. Então tá bom, Maju, bom final de semana pra você. Obrigada. Pra 2 você dias até só amanhã. de trabalho, né? Pra ela até amanhã, que a gente tá aqui Lógico. no plantão. Eu tô de volta. 2 dias de trabalho depois de longas Vamos lá, férias. Deixar bastante trabalho pra ela ficar mais feliz. Tá bom, Maju, bom final de semana. Bom, ô Bruna, vamos lá pra fechar o nosso papo, pra você também já ir descansar na sequência. E os protocolos que foram aprovados aqui em São Paulo, né? A gente já falou alguma coisa para o nosso ouvinte a respeito das concessionárias, né? Principalmente do plástico. Lá acho que temos a imagem. Se tiver a imagem, vamos colocar, por favor, para quem está nos assistindo no YouTube, né? Os internautas ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Aquele plástico que é colocado no volante, no papel câmbio, filme. O papel filme, né? Para proteger, para impedir uma contaminação de um cliente para o outro. A Ana até falou que os funcionários devem chegar mais cedo, né? Por conta disso, a gente deve ter mais pessoas no transporte público a partir da semana que vem. E os escritórios, né? Não envolvem tanta complexidade assim em relação a outros setores, né? Até por isso que teve a aprovação mais rápida, né, Bruna? É uma burocracia um pouco menor dos escritórios, Joel. Eu li o decreto, linha ali por linha ali do Diário Oficial, e aí listei aqui os principais pontos que os escritórios precisarão cumprir. Então é algo relativamente básico que a gente já esteja acostumado nesse momento de pandemia. Evitar aglomeração, principalmente se for ali numa mesma sala de trabalho. Então evitar estar muito próximo do colega. Algumas barreiras físicas entre as estações de trabalho. Agendar visitas de acessos para algum terceiro. Às vezes um escritório, por exemplo, que precisa arrumar um computador, que não tem uma equipe de TI ali dentro. Então, esse técnico vai até lá, precisa fazer esse agendamento prévio, todo mundo ser avisado, evitar compartilhamento de computador. Às vezes a gente vai em algum escritório que tem aquela revistinha para todo mundo olhar, jornal. Nada disso. É o que mais tem na sala de espera, né? Sala de espera, não pode mais. Nenhum desses objetos que seja compartilhado. Foi colocado isso? Foi colocado isso no decreto. Então, sem revista, sem jornal, sem livro, sem controle remoto, se tiver televisão. Então, nada disso ali pode ficar comum. Ligou o rádio, deixa só na Rádio Bandeirantes. Só direto. Deixa lá diretão. Não pode mudar, isso é regra. Brincadeira. Aí as Lógico portas... que é. É que não tá no decreto, né? É verdade. Temos as imagens agora no YouTube da Rádio Bandeirantes da questão das concessionárias que a gente estava falando. Para quem nos acompanha no YouTube, quem está no dial da Rádio Bandeirantes é um funcionário dentro de um carro da concessionária colocando ali, né, o plástico, o papel filme no volante desse carro para evitar qualquer tipo de contágio. Se você ligou o rádio agora, é assim que vai ser daqui para frente. Então, nada de entrar numa concessionária, já abrir carro por carro, entrar, sentar, colocar a mão no veículo, nada disso. Vocês têm mania de ir colocando a mão, assim, em tudo, quando entra numa loja, numa Sim. concessionária? Eu não consigo comprar nada sem pegar. Nem eu. Eu também. Nada. E isso vai ter que mudar. Ah, verdade. Vai ter que mudar, pelo menos nesses tempos em que a gente tá vivendo, né? Não é bom você pegar, olhar ali, rodar e tal, ver cheira até o negócio e fala, puxa vida, será que isso é legal? Eu tô pegando, eu tô sentindo aqui. E no caso do carro, o que tem mais de gostoso? É o cheiro, né? Cheiro de carro novo. Cheiro de carro novo. É um cheiro muito particular, característico. né? Você sabe que eu vi um sachê uma vez à venda de cheiro de carro novo? É, tem. Não é? Pra Você já enganar? tinha visto? Nunca vi. Não, é legal, é sério mesmo. É o cheirinho característico de carro novo que você compra para pôr no seu carro velho, por exemplo. Vale a imaginação. Fechar os olhos e viajar. E reforçando aqui uma dica importante da Ana Paula, hein? Em relação ao plástico aí, o papel filme. É deixar a pontinha dobrada para você não se perder depois. Né? Para não ficar como eu aqui, ó, tentando achar ali e tal, a pontinha não acha, fica bravo, corta aqui, aí enrola tudo de novo. Mulher tem mais habilidade com isso. Então fica a dica da Ana Paula. Eu não sou uma pessoa Deixa muito a ponta habilidosa, dobrada. não. Pelo contrário, eu sou tão desastrada que eu tenho que deixar tudo à mão.
Por isso a pontinha que eu falei. Agora, Bruna, tem alguma expectativa deles em relação à retomada já, movimento de clientes? Eles estão confiantes de que as pessoas vão mesmo ou já foram hoje fazer alguma compra, visita, algo do tipo? A concessionária já podia, né? Já podia. A concessionária que eu fui ainda estava fechada. Iria abrir agora, 13h. Então, muitos estão fazendo esse esquema. E aí eu puxo com a tua pergunta, hein, Ana? Talvez os funcionários cheguem fora do horário de pico, lá pelas 10, arrumem a loja e abram 13h. Sim. Né? É uma então, possibilidade. Essa que vai abrir a 1 vai fechar às 5. Vai São fechar 4 horas, 5. né? Exatamente. Essas 4 horas. Eles têm uma expectativa muito mais forte para amanhã, que é sábado, e também a partir de segunda-feira. Para vocês terem noção, mais ou menos 15 clientes passavam por dia no showroom, que é ali onde ficam os carros novos, de segunda a quinta, fora da pandemia. No fim de semana, 70 pessoas, mais ou menos. 70 clientes passavam. Final de semana só de sábado. Só de sábado. Então, é claro que a expectativa deles não é de ter 70 pessoas amanhã lá na loja. Eles querem até continuar ali forte pelo WhatsApp mesmo. Vai ter um canal específico em muitas das concessionárias. Está interessado, faz ali esse contato prévio e só vai à concessionária se de fato você tem interesse. Bom, é interessante esse papo que a gente está tendo para destrinchar bem esse assunto complexo, né? E faremos isso com todos os protocolos, né? A partir do momento que os protocolos forem aprovados, a gente vai trazer para discussão aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, para ficar bem claro para você, nosso ouvinte. Começando por concessionárias e escritórios, né? Estamos falando em concessionária. E isso envolve uma cadeia enorme, né? A indústria automobilística, né? O Lucas Herrero, inclusive, está com essa pauta, né? O Lucas levantou muitos dados para a gente tratar aqui no Bora Brasil hoje, porque essa abertura confirmada pela Prefeitura de São Paulo hoje nas concessionárias, ela acaba desencadeando muita coisa. Por exemplo, a indústria é estatada de fato, né? As vendas aumentam e, consequentemente, é claro, a fabricação dos veículos também vai aumentar, né? Se já não aumentou. Ô Lucas, tudo bem com você? Muito boa tarde, tá legal, Lucas? Tudo beleza, Joel? Boa tarde a você, boa tarde a Bruna, Ana Paula Rodrigues e também a Giovana. Tudo certinho por aí? Tudo ótimo. Bom, vamos lá. E a indústria, hein? A indústria automobilística tá animada, se animou com a aprovação, a primeira, né, a ter o protocolo aprovado, a primeira lá na ponta, porque se tem carro sendo vendido na concessionária, tem que ter carro sendo fabricado, né, Lucas? Sem dúvida alguma. Houve uma pequena melhora comparado ao mês de maio, Joel, mas antes de falar sobre esses números, pegando o gancho da Bruna, nessa coletiva online da Anfávia, que teve agora há pouco, da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o presidente, o Luiz Carlos Moraes, falou justamente sobre essa expectativa para a reabertura das concessionárias, principalmente em São Paulo, né, Joel, que é um dos principais mercados. Então, por favor, vamos ouvir o que tem a dizer o presidente da Anfávia, o Luiz Carlos Moraes, sobre a reabertura das concessionárias. A gente entende que, bem feito, como a gente implementou nas fábricas, é possível sim atender os nossos clientes com todo o cuidado que os clientes merecem. Então eu vejo que nós temos todos os cuidados possíveis e sempre olhando se dá para melhorar alguma coisa. Claro que o presidente da Anfávia, da Associação dos Veículos Automotores, ia dizer que as concessionárias podem abrir, né, Joel? Mas agora sim, falando aquilo que você me perguntou sobre o desempenho da indústria automobilística, a gente teve uma pequena melhora se comparado ao mês passado, tanto na produção de veículos quanto também no emplacamento. Só que como a queda em abril foi gigantesca, a pior da história, ainda vai demorar muito para normalizar. Alguns números de maio: 43 mil veículos produzidos, melhora de mais de 2.000%, só que em comparação ao ano passado, o recuo ainda é gigantesco, de 84%. Isso representa 232 mil veículos a menos na produção. Só que no emplacamento, a mesma situação, Joel, 11% de aumento comparado a abril, e segue em forte queda de 74% frente a 2019. Para ter uma ideia, só 62 mil carros foram licenciados em maio. Para a gente fechar, tem um número muito preocupante. A gente chega à exportação, que conseguiu ser 46% pior que abril, Joel. Se o mês de abril foi o pior da história, para a exportação, o mês de maio foi pior. Só 3.900 veículos
foram negociados com outros mercados nesse último mês, o que preocupa bastante a indústria automobilística, que prevê para esse mês de junho uma reabertura, um reaquecimento pequeno do mercado, mas aí sim, para o segundo semestre, para os últimos 2 trimestres de 2020, a gente pode esperar sim uma melhora frequente da indústria automobilística do Brasil. Com certeza. Mais ou menos, a gente voltar para 2004. Coloquei o negócio errado aqui, atropelei o herreiro. Com certeza, ô Lucas. É uma notícia promissora, né? A abertura das concessionárias. E acho que muitas pessoas que estavam com medo, retraídas de comprar o carro zero, e que têm condição de comprar um carro zero, já passam a pensar de outra forma. Porque está muito claro também que a pandemia, pelo menos aqui em São Paulo, ela está sendo controlada. Né? Tanto que a cidade de São Paulo já entra na fase 2. Acho que não entraríamos na fase 2 se não tivesse um preparo, uma retaguarda. Ainda todo mundo está assustado, ainda eu fico com certo receio, nosso ouvinte também, mas a gente já começa a ver uma luz lá no fim do túnel. Tomara. E essa luz é a que faz o mercado aquecer. Né? É essa luz que começa a instigar as pessoas a consumir, a ter uma audácia um pouco maior, fala, puxa vida, eu vou financiar aquele carro. E quando você compra um carro, você financia um carro, há uma cadeia enorme por trás sendo ajudada, sendo estimulada também. Né? Então, por isso que essa abertura nas concessionárias, ela é de extrema importância para ajudar todo o setor lá na ponta, na indústria automobilística. Não sei se você viu, Lucas, que a venda de carro usado acabou aumentando também nesses meses, né, recentes. A venda de carro usado foi estimulada. Acho que exatamente por esse receio da pessoa investir um pouco mais e comprar um carro zero. Você conseguiu levantar alguma coisa nesse sentido? Não precisa em números, né? Só na discussão mesmo, de forma generalizada. Alguém te disse algo nesse sentido de carros usados? No aumento de venda de veículos usados, ô Lucas? Nas últimas coletivas, principalmente na última coletiva da Anfávia, que foi no mês de maio, falando sobre os números de abril, o presidente Luiz Carlos Moraes chegou a trazer esse dado, esse número dos carros usados. Lógico que muitos carros foram devolvidos, né, Joel? Carros de locadora, principalmente, porque tem muito motorista de aplicativo que não consegue trabalhar aquilo que conseguia trabalhar no passado, né? Então, para pagar as parcelas, não é possível. Mas, realmente, o número de veículos usados, comprados, numa proporção comparada ao que a gente tinha no passado, é muito maior do que a compra de veículos. E você falou sobre empregadores, né, sobre toda a indústria que envolve a compra de carros, a venda de carros. Um fator positivo muito importante é que a redução na quantidade de empregados na indústria automobilística é quase irrisória, Joel, porque teve uma pequena queda de 0,2% na admissão e também no quadro de funcionários da indústria automobilística. A gente tem 125.100 funcionários trabalhando, uma marca muito próxima do que a gente tinha no mesmo mês do ano passado. Tá bom, Lucas Herreiro, meu querido. Vai descansar no final de semana? Graças a Deus descansarei. Daqui a pouco eu já tô pedindo o almoço aqui. Que graças a Deus de boca cheia. Então, hashtag sextou, meu. Aquele abraço. Com certeza. Valeu, até segunda-feira. Até segunda. Bom final de semana. Bom, Ana, a gente já introduziu o papo no início do programa em relação ao transporte coletivo, né? Isso. A partir de semana que vem, certamente teremos mais pessoas usando o transporte coletivo aqui em São Paulo. Para isso, a gente trouxe o secretário de Transportes, né, e Mobilidade Urbana aqui da cidade de São Paulo, Edson Caran, que sempre nos atende, né? A mim atendeu hoje de manhã lá no Bora São Paulo e agora aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, não está sendo diferente. Para a gente tratar desse assunto delicadíssimo que é transporte público, não só por conta do excesso de passageiros, né, em ônibus, em trens, mas também agora envolvendo diretamente uma questão de saúde pública. Secretário, muito boa tarde ao senhor. Obrigado por nos atender mais uma vez, né, para levar muita informação para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, que está preocupado com o que pode acontecer na semana que vem, principalmente a partir de segunda-feira, já no início da semana, né, secretário? Pois não, boa tarde, bem-vindo ao Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. Alô, secretário Edson Caran, secretário municipal de transportes. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Bruna. Agora sim, estamos Agora ouvindo, sim, secretário. secretário. Pode falar, boa tarde. Desculpe aí o problema na ligação, mas já foi sanado. Está dando algum problema de áudio aí, mas tudo bem. Agora melhorou, vamos embora. Melhorou, vamos lá. Boa tarde, secretário, obrigado, viu? Boa
Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes do Bora Brasil. Realmente nós esperamos um aumento no transporte coletivo, mas em função dessa abertura, o aumento no horário de pico, ele não deve ser muito representativo, porque os horários de entrada serão horários alternados. Então você pode ter... Os horários são alternados e... A nuvem passando no sinal. Algo importante que foi antecipado, e eu já quero colocar aqui para o nosso ouvinte, é o seguinte: se o ônibus não parar para você no ponto, é porque, teoricamente, o ônibus já está lotado, já está todo mundo sentado e ninguém poderá ser transportado em pé em São Paulo. Eu estou com uma dúvida muito grande em relação a isso. Como serão as fiscalizações? Como será a fiscalização nesse sentido? E se o ônibus passar e você não conseguir embarcar agora, será que vai demorar muito para o próximo ônibus chegar? Teoricamente, sim, né? A gente sabe que o transporte público em todas as cidades do Brasil ele é caótico, aqui em São Paulo é mais ainda, porque estamos na maior cidade do país, é a 9ª cidade do planeta, mas isso não pode servir como justificativa, né? Não pode ser justificativa para você dizer simplesmente para as pessoas: a cidade é muito grande, então não tem como resolver esse problema. Então, será que quem não conseguir embarcar no ônibus cheio vai ter que esperar muito para a chegada do próximo ônibus? O secretário está de volta. Secretário Edson Caran, de volta aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Pois bem, secretário, ligação restabelecida, por favor, pode continuar. Bom, como eu estava falando, nós esperamos sim um aumento de demanda no transporte sobre rodas, mas em função do prefeito estar conversando com as categorias e estar trabalhando no sentido de escalonamento de horários, a ideia é você criar esse escalonamento no sentido de manter o que nós temos hoje como um horário de pico mais estendido, ou seja, passar as pessoas para serem transportadas num horário posterior. E com isso manter a média que a gente tem de assentos disponíveis nos ônibus. Lógico, já pensando nisso, então 2.000 ônibus a mais serão colocados dentro do sistema e o sistema, além disso, com a ideia de você manter todas as pessoas sentadas ou respeitando os espaços permitidos dentro do ônibus, nós vamos colocar parte desses 2.000 ônibus a mais para circular vazio atrás dos ônibus que saem ou do terminal ou do seu ponto inicial, para que, se o ônibus na frente estiver cheio, o ônibus que estiver atrás pega as pessoas para que elas não fiquem muito tempo também em espera. Agora, então, Pois não, pode concluir, secretário. Então, bem, tudo isso depende muito da questão do escalonamento de horário, tanto do comércio, como dos shoppings, como dos escritórios. Para isso, a ideia são criar faixas de horários de abertura e de fechamento que elas não coincidam com o horário de pico atual. E que elas, entre elas, também não se coincidam, para você, com isso, estender o sistema de transporte durante um período de aproximadamente 6 horas. Ou seja, diluir esse pico em 6 horas. Agora, secretário, a gente estava aqui no estúdio, inclusive agora há pouco, conversando com a nossa repórter, a Bruna Barbosa, que acompanhou o primeiro dia de funcionamento das concessionárias, né? Isso está no decreto que foi publicado hoje, inclusive, né? Prevendo a abertura depois das 10 da manhã, não necessariamente às 10, mas depois disso. Mas considerando, por exemplo, que eles comecem a trabalhar às 10, comecem ainda no período da manhã, é possível que os trabalhadores cheguem um pouco mais cedo para ir cuidando dos afazeres na loja, limpando os carros, fazendo aquele trabalho de higienização para quando abrirem as portas, abrirem já com a possibilidade de trabalhar. A prefeitura está de olho nisso também, nessa possibilidade de alguma mudança em relação ao volume de passageiros por causa desses horários estipulados para que o trabalho comece, para que a loja esteja aberta, o cliente vai ser recebido por um funcionário que tem que chegar mais cedo, né, antes desse horário de abertura. Bom, veja bem, cabe à parte comercial se adequar a esse horário de transporte coletivo. O nosso horário de pico hoje da manhã, ele vai entre 6 e 8 horas da manhã.
estendendo até 8h30. Então, se a concessionária quer abrir às 10, ela que peça para o funcionário dela chegar 9h30 ou perto das 10 horas e que faça a limpeza mesmo com o sistema dele aberto. O que eles têm é que evitar a aglomeração no transporte público. A SP Trans, ela vai fazer o monitoramento em tempo real da demanda que está acontecendo. Por quê? Com isso, eu vou ter condições efetivas de saber, inclusive, quem é que está descumprindo com aquilo que foi combinado com a Prefeitura de São Paulo. Então, se o setor vai abrir das 11 da manhã e funcionar até as 3 horas da tarde, as pessoas começariam a se locomover para ir para o trabalho por volta de 9h30 da manhã, fugindo do horário de pico. Eu mantendo o meu sistema, agregando mais 2.000 ônibus, eu consigo dar um conforto, exatamente no sentido daquilo que eu estou falando, das pessoas estarem sempre sentadas e evitar a aglomeração, diluindo as pessoas para ir do trabalho de forma tranquila e principalmente na volta do trabalho também. Então o horário de pico não é só para a partida, o horário de pico é o horário de pico para a volta também, que tem que ser considerado dentro desse formato que a Prefeitura está fazendo. Secretário, eu queria que o senhor explicasse para mim e para o nosso ouvinte, é claro, de forma mais clara, o seguinte, porque a gente sempre vê um problema enorme no transporte público aqui em São Paulo, né? Os ônibus, as pessoas são transportadas de uma forma nada adequada. E não é de hoje, não é por causa de pandemia, não é por conta de coronavírus. A gente vê muitos ônibus lotados, né? Se já há essa dificuldade toda com os ônibus lotados, qual a mágica para fazer com que o transporte aconteça da melhor forma possível com as pessoas sentadas, né? Vai dobrar a quantidade de ônibus, triplicar a quantidade de ônibus. Eu, como leigo, te confesso que não consigo enxergar uma forma para fazer com que as pessoas, uma fórmula para fazer com que as pessoas sejam transportadas todas sentadas aqui em São Paulo. Bom, Joel, vamos lá. Vamos no antes da pandemia. Antes da pandemia, eu tinha 9 milhões de viagens por dia para um sistema com quase 13.000 ônibus. Hoje, logo depois do decreto do prefeito Bruno Covas com relação à pandemia e o decreto da quarentena, houve uma redução para 33% da demanda. Ou seja, hoje eu estou com aproximadamente 3 milhões e 300 mil viagens por dia, certo, que representa 1 milhão e 100 mil passageiros por dia. Com essa demanda, eu estou com 65% da frota que eu tinha circulando. Hoje não teve nenhuma alteração já, secretário. Então vamos lá. As pessoas hoje, elas estão andando com um conforto muito maior do que elas andavam antes da pandemia. Agora, ônibus cheio sempre existiu. Sim. Nós hoje estamos com ônibus andando com conforto. E se você pode conferir, algumas poucas linhas podem ter problemas ocasionais em horário de pico, mas as correções são feitas diariamente. Pelos ônibus que ficaram nos bolsões. Os ônibus que ficaram nos bolsões, eles entram. Então, a partir do momento que eu escalono o horário de comércio, que eu escalono o horário de lojas, que eu escalono o horário de escritórios, eu diluo a saída das pessoas em horários diferentes, eu consigo, com a frota que eu tenho, manter o sistema extremamente confortável. Então, se eu criar 3 picos de 1 milhão e 100 mil pessoas em horários distintos, eu atendo a demanda como eu estou trabalhando hoje, com o sistema meu, hoje, da Prefeitura, andando de forma extremamente confortável. Eu estou com 120 passageiros por linha por dia, o que representa muito pouco. Ao longo do dia, 120 passageiros. E com a aprovação dos próximos protocolos? Esses protocolos, eles terão que vir exatamente respeitando o escalonamento de horário para você não sobrecarregar o sistema. Se eles não escalonarem o horário,
aí sim, aí o sistema não vai dar conta, aí nós vamos voltar ao sistema como era antigamente. Então, a obrigatoriedade de escalonar o horário, hoje, é porque nós estamos num momento de pandemia, dando uma abertura, não queremos retroceder, mas para que isso aconteça, é importantíssimo que o escalonamento aconteça para exatamente evitar aglomeração, não só no meu sistema de transporte coletivo, como também no transporte sobre trilhos. Secretário, pensando que talvez a gente tenha uma projeção maior de pessoas no transporte público na semana que vem, o senhor falou que tem 2.000 ônibus que vão ficar à disposição na reserva. Para evitar que haja qualquer risco de aglomeração, para diminuir praticamente a zero essa chance, não tem como a gente já segunda-feira, já abrir a semana com uma frota ampliada, não só deixar esses ônibus na reserva? Na segunda-feira, nós já vamos ter uma ampliação de frota, exatamente colocando dentro desses 2.000 ônibus, 800 ônibus em linhas que nós detectamos que existe uma necessidade maior e esses outros 1.200 ônibus vão fazer aquele papel do cata-cata, que é o ônibus que vai atrás do outro ônibus para que a pessoa não fique muito tempo esperando no ponto e logo em seguida já passe um outro ônibus mais vazio com conforto para ele poder ir sentado. O próprio motorista que vai fazer e garantir com que os passageiros sejam transportados todos sentados? Exatamente isso. O próprio motorista, ele está dimensionando aquilo que está acontecendo no seu carro, as pessoas estão todas sentadas, não tem mais como receber o pessoal, ele segue viagem porque logo atrás vem um outro ônibus em condição de pegar aquela pessoa que ficou no ponto. Exatamente para que a pessoa também não fique muito tempo esperando. Tá. Secretário, vamos aguardar. Se semana que vem tiver mais problemas, a gente volta a se falar, pode ser? Lógico, João, mas olha, é importante salientar isso. Em todo o sistema, em todo tempo de pandemia, o transporte sobre roda, o transporte público municipal, ele andou com uma média de 120 a 130 passageiros por ônibus por dia, o que é muito baixo, muito pouco. Com esse número, todos são transportados sentados? Veja bem, algumas linhas acontecem de sobrecarregar, aí você faz a correção. Outras linhas, existem ônibus que andam vazios. Basta você observa bem a cidade que você vai ver que existem ônibus que acabam andando ônibus superdimensionado para pouca pessoa. Então, esse sistema, a gente busca esse equilíbrio, fazendo inclusive remanejamento de linha que tem pouco usuário para a linha que tem muito usuário. E o nosso objetivo é exatamente esse, né, Edson? É te ajudar dentro do possível, aí apontando os problemas, as linhas mais problemáticas, como a gente faz de manhã lá no Bora São Paulo e no Bora Brasil, como faremos agora à tarde aqui no Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. O nosso objetivo é ajudar mesmo, pode ter certeza disso. E a grande parte das ações que a SP Trans faz é exatamente em cima dessas informações que vocês passam para a gente. O importante é deixar claro para o ouvinte, evitar o horário de pico. Se nós criarmos 3 horários de pico para ida e 3 horários de pico para volta, nós diluiremos essas pessoas e o nosso sistema de transporte não vai ter nenhum problema em atender a demanda do município de São Paulo. Tá bom. Tomara. Secretário Edson Caram, muito obrigado mais uma vez pela presteza, tá? Imagina, obrigado a vocês e estou sempre à disposição. Igualmente, um abraço ao senhor, bom final de semana. Vamos aguardar, semana que vem a gente volta a falar de transporte público, acredito que certamente teremos alguns problemas, né? Nunca foi diferente disso. Não, desculpe, com a promessa de ampliação das linhas a partir de segunda-feira, hein? Frota ampliada na segunda-feira. Bom, eu tô querendo ouvir ouvinte. Você quer ouvir ouvinte? Eu sei que tem que ser daqui a pouco, né? É isso que eu ia te falar. Ó, já são 14h10. Meu dedinho tá coçando aqui já, Você sabe o que são 14h10? 14h10? A famosa 2h10. Vamos para um rápido intervalo, então? Bora. A gente vai para um rápido intervalo e já estamos voltando. Vai, é rapidinho, por favor, não saia daí. É Pai Bola.
O Bar Brahma chegou nas plataformas de delivery. Vem cá. E tem mais Qual notícia milagre, boa. né? Pedindo Fala um a prato, você ganha uma Stella Artois. Acesse o aplicativo Uber Eats e faça seu pedido no delivery do Bar Brahma. O cardápio tem filé Oswaldo Aranha, a tradicional feijoada do bar, aperitivo de filé mignon, moqueca de peixe e muito mais. Corre lá na Uber Eats e confira as delícias do Bar Brahma. Aprecie com moderação. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A contagem regressiva começou. Ficar até o final do MasterChef Profissionais vai ser cada vez mais difícil, mesmo para quem é afiado na cozinha. Como são os que chegaram até aqui? Quem será o próximo a escapar desse corte? Não perca o episódio do MasterChef Profissionais, terça, 10h45 da noite, na tela da Band. MasterChef Profissionais. Todos querem ser. Trânsito. Diga aí, Ronaldo Rodrigues. Opa, Ana, vou falar agora do caminho para o motorista pela região da Avenida dos Bandeirantes, Tancredo Neves, Juntas Provisórias, todo esse trajeto funcionando bem, o trecho urbano da Anchieta também funciona bem, só muita atenção quando você for pegar lá o trecho de serra do sistema Anchieta Imigrantes, a visibilidade está prejudicada em alguns pontos. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com o Western Union. Baixe o app W Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça a conta e envie com o Western Union. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Hospital Referência de Pesquisa e Atendimento no Brasil, o Hospital das Clínicas de São Paulo, precisa agora de reforços no combate ao coronavírus. Não é que o HC não tenha se preparado, mas em meio à pandemia que parou o planeta, a demanda por infraestrutura e materiais de proteção aumentou demais. Ajude o HC a se manter forte na luta contra a Covid-19. Doe agora em viralcure.org/HC. Toda doação ajuda. Participe. Apoio Instituto Bandeirantes. Trânsito. Diga aí, Ronaldo. Bora lá falar agora da Salim Faramaluf, que tem trânsito carregado, mais carregado no sentido da Dutra, principalmente na passagem ele pela região da Praça Florestan Fernandes e mais à frente, quando o motorista tenta se aproximar do semáforo ali da Celso Garcia. Quem segue no sentido da Vila Prudente tem dificuldade na saidinha da Dutra, ponte do Tatuapé, comecinho da Salim. Depois o trânsito volta a ficar carregado também na passagem pela Praça Florestan Fernandes, aí depois segue bem até a chegada em Anhangamelo. Dica do dia, NexGard. O seu cachorro busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de NexGard, o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. Eu e a Ana Paula Rodrigues e sempre todos vocês, nossos queridos ouvintes. Às vezes o microfone fica aberto, né, gente? Puxa vida, ninguém nunca na vida vai acreditar em mim agora. Ana, mas ainda bem que a gente não fala besteira, não, né? a gente não fala. Você é um lorde, eu falo besteira. Muita. Fala nada, obrigado. Você acha que eu sou um lorde inglês? Não sei se inglês, né? A descendência é o quê? Italiana? É italiana com austríaca. Olha o coletinho. Né? O nosso ouvinte aí que não tá vendo, mas para os internautas eu tô com um coletinho. Seria em inglês esse? Hã? Pode ser. Mais ou menos, né? Ser. Tá parecendo o Philip Killing, nosso correspondente internacional. Que tá sempre encapotado com razão, né? Ô, Ana, e ouvinte, hein? Os ouvintes Queria ouvir aqui. os nossos queridos ouvintes.
Tem muita mensagem, eu tô vendo ali centenas. Joel, sou bartender há 20 anos. Hoje todos na nossa categoria estão parados. Os garçons bartenders estão sem trabalho, hein? Já estamos passando fome. Não mandou o nome aqui o nosso ouvinte, mas está sofrendo bastante. E foi antecipado aqui na Band, foi antecipado no Bora São Paulo, antecipado no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, que a cidade de São Paulo deve chegar no final do mês já na fase amarela, fase que permite a abertura de bares e restaurantes. A gente está torcendo muito, eu estou esperançoso quanto a isso. É isso. Também obrigada aqui ao nosso ouvinte que mandou mensagem falando sobre a parcela. Cadê meu auxílio? Eu recebi só a primeira. Cadê minha segunda parcela? Ô, Rafael, a gente ouve tanta essa reclamação na Joel, uma tristeza. Um abraço, Rafael. Tem obrigado. Mais uma aqui pra gente ouvir agora. Cadê o nosso ouvinte? Obrigado pela audiência, viu, Rafael? Aliás, obrigada a todos. O que não falta é mensagem chegando aqui dos nossos Beijos para vocês, nossas amigas, e um abraço bem apertado para todos vocês, nossos amigos de todas as tardes, né? A primeira semana colocamos no ar o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes e seguiremos daqui para frente com muita animação, bem empolgados, viu? Mais um? Boa tarde, Joel. Boa tarde. Eu uso no meu carro cheirinho de carro novo direto, uma delícia. Ah lá, viu? É o sachê com cheirinho de carro novo. Eu vou fazer uma confissão, eu odeio esse cheiro. Com todas as minhas forças. Que isso, Ana? Carro novo, cheiro de... Você não gosta de cheiro de carro novo? Eu gosto do carro novo, do cheiro não, detesto. É a única pessoa no mundo. Hoje, dá até ânsia. Você gosta de cheiro de carro novo? Eu gosto, Joel. Pois é, a Ana tá pirando o cabeção. Não entendi essa, não. Mas cada um aqui. Com o seu gosto, né? Mais uma aqui. Boa tarde a todos. Aqui é o Fábio do Capão Redondo. Queria mostrar para vocês aí a realidade do trabalhador pegando transporte público. Esse ônibus aí é o Valo Velho, né, via Capão. Eu pego todo dia para voltar para casa e a lotação de pessoas aí. É isso que a gente sofre aí todos os dias aí. O Olha foi porque ele mandou uma foto pra gente aqui. Opa, vai tocar de novo a mensagem, não. Ele mandou a foto aqui pra gente do ônibus bem cheio, Joel. Distanciamento social 0 ali. Foi por isso que eu argumentei com o secretário. Tá no YouTube? Tá aqui atrás de mim? Tá sim, youtube.com/Bandeirantes Oficial. E para você que não está vendo, está ouvindo, a imagem é aquela que vocês já acompanharam várias vezes. Alguém já pegou, todo mundo já pegou lotado. Ônibus assim na vida. Claro, com certeza. Busão lotado é o que não falta aqui em São Paulo. Por isso que eu argumentei com o secretário de Transportes aqui da cidade de São Paulo, Edson Caran. Qual a mágica para que essa realidade não se repita daqui para frente? Bom, vamos esperar a semana que vem, né? Não adianta ficar antecipando, mas antes mesmo da semana que vem, essa é a realidade atual, tanto que foi mostrada agora pelo nosso ouvinte. É isso. Vamos adiante? Vamos adiante. Para falarmos agora daquele crime terrível, né? Algo horrível que aconteceu lá em Recife. Vocês, nossos ouvintes, acompanharam, né, a morte do garotinho Miguel. Um garotinho de 5 anos de idade que subiu no elevador depois que a patroa da mãe dele apertou um botão. Ele saiu no 9º andar, né, tentou encontrar a mãe dele desesperadamente. No parapeito, colocou o rostinho para fora. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Olhando para os lados, se desequilibrou e caiu. O garotinho Miguel caiu de uma altura de 35 metros, se não me engano, e acabou morrendo. Olha, um caso de muita tristeza, né? Principalmente depois de reveladas as imagens. A polícia conseguiu acesso às imagens e ali os policiais que participam da investigação tiveram certeza que a patroa, né, ela não cuidou como deveria ter cuidado do garoto. Ela, diferente disso, apertou um botão, fez com que o garotinho subisse e aconteceu tudo isso que eu já disse para vocês. Ele queria descer para encontrar a mãe, né? Que estava passeando com os cachorros da patroa. Isso, ela foi passear com o cachorrinho ou com os cachorrinhos da patroa e a polícia entendeu que ela deveria cuidar dele, né? Que a guarda ali naquele instante deveria ser da patroa. E isso não aconteceu de jeito nenhum, né? A polícia pediu a prisão, chegou a prender a mulher, só que ela pagou uma fiança. 20 mil reais. Tem dinheiro, pagou a fiança de 20 mil reais e foi solta. Está solta agora e vai responder em liberdade. Pois bem, o Oscar Neto, nosso repórter lá de João Pessoa, está ao vivo com a gente aqui, né, para passar para vocês, nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes, um pouco mais de informação a respeito disso. Oscar, muito boa tarde a você, viu? Obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes, no Bora Brasil. Infelizmente com um caso muito triste. Caso de comoção nacional, né? Hoje à tarde mesmo aqui na Central de Jornalismo da Band, a gente conversava com os colegas e com outros funcionários da Band, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e todos estarrecidos, né, com o que aconteceu por aí. Pois não, Oscar? Muito boa tarde, bem-vindo.
Com certeza. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Giovana. E esse caso também tem outras atualizações, porque o Tribunal de Contas de Pernambuco está investigando esse caso da empregada doméstica Mirtes Renata, a mãe do menino Miguel Otávio, que caiu no nono andar de um prédio na última terça-feira. Mirtes trabalha no apartamento do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker, onde aconteceu o acidente, e ela consta como funcionária da prefeitura de Tamandaré. De acordo com o Tribunal de Contas, o gestor da cidade pode responder por crime de responsabilidade e infração político-administrativa. A esposa de Sérgio, Sari Corte Real, foi responsabilizada por deixar a criança sozinha no elevador antes de cair de uma altura de 35 metros. Em nota, a prefeitura afirmou que Sérgio está abalado e vai prestar informações aos órgãos competentes no momento próprio e de forma oficial. Já a esposa do prefeito, como você mesmo trouxe no início da informação, vai responder agora por homicídio culposo quando não há intenção de matar por permitir que Miguel subisse sozinho no elevador antes de cair. Ela foi solta após pagar uma fiança aí de R$20 mil, né, Joel? E segundo a Polícia Civil, por estar com a guarda momentânea da criança, enquanto a mãe caminhava com os cachorros da família nos arredores do prédio, Sari foi autuada pelo não cumprimento da obrigação de cuidado, vigilância ou proteção. As câmaras do circuito interno mostram o momento em que a mulher permitiu que Miguel entrasse sozinho no elevador e ainda apertou o botão, né, Joel? Não, e eu me coloquei no lugar dessa mãe e fiquei arrepiado. Só de pensar em estar na posição de uma mãe, de um pai, de uma criancinha de 5 anos de idade que morre nessas condições. Agora, a primeira coisa que eu falei e pensei, Ana, Oscar e nosso ouvinte, se a porta do elevador abre e você encontra uma criança qualquer ali com 4, 5 anos de idade, o que você faria, Oscar? O que você faria? Eu pegaria essa criança, tiraria do elevador e procuraria o responsável, né? Seja o zelador, alguém do prédio, enfim, mas jamais deixaria uma criança sair no elevador. Exatamente. E se a criança tivesse dito a você, eu vou na casa do meu tio, ou vou mais pra cima aqui que mora um amiguinho meu. Pois bem, vou te acompanhar. Pois não, vou te acompanhar. Você não abandona uma criança de jeito nenhum, como se você encontrasse uma criança perdida na praia ou perdida na praça. Agora, além dela não acompanhar a criança, o que joga muito contra a Mirtes, né? Não, Mirtes é a mãe. Qual o nome da acusada? Sari. A Sari. O que pesa contra a Sari é que ela apertou ainda o botão de um outro andar, fazendo com que o garotinho subisse. Quando lá em cima a porta do elevador abriu e ele saiu, ele estava num ambiente que ele não conhece. Né? Ficou desesperado. Imagina uma criança sozinha em um ambiente que ela não conhece, ela se desespera, assim como o Miguel se desesperou. Tanto que ele foi procurar a mãe e encontrou ali pelo parapeito uma forma de tentar visualizar a mãe lá embaixo. Foi olhar para baixo pela janela, foi só isso. Exato, e foi ali que ele se desequilibrou e infelizmente... Agora, eu coloco mais uma coisa. A fiança de R$20 mil. Vocês viram a fiança estipulada para o guarda que matou o George Floyd lá nos Estados Unidos? Só para a gente fazer uma analogia. Você viu? Não me lembro agora quanto $1 foi. milhão. 5 milhões de reais. Que é o que você cobra quando quer manter alguém na cadeia mesmo. Né? Exatamente. É uma fiança para impossibilitar a saída de qualquer pessoa. $1 milhão. E aqui, R$20 mil permitiram que essa cidadã saísse da prisão. Né? E vai responder em liberdade. Agora, a situação dela não está nada boa, né, Oscar? Distante disso. O Ministério Público deve certamente apresentar uma acusação, uma denúncia à justiça, mesmo porque a polícia tem tudo para embasar um bom inquérito aí, né, Oscar? E outra coisa é o que apareceu, né? Que ela trabalhava na casa do prefeito e recebia pela prefeitura. Então já é outro crime configurado aí que o Tribunal de Contas de Pernambuco está investigando, porque há outras suspeitas de outros funcionários fantasmas na prefeitura. Então, é algo que está se tornando muito maior do que... Não, aliás, muito maior não, né? Mas, assim... O caso é mais amplo, né, do que parecia. O caso é mais amplo do que parece. Um desdobramento importantíssimo. Tem uma dose aí de crueldade que eu enxerguei vendo as imagens desse acontecido, Joel, que é que na hora que ela coloca o menino no elevador, ela aperta um andar para cima. Sim. A criança queria ir pro térreo. Na pior das possibilidades, se ela quisesse que o menino fosse lá, mas de maneira displicente, apertaria o térreo e acabou. Bem lembrado. Não aperta nenhum botão. Não aperta nenhum botão.
espera que você vai sair no terra e corre atrás da sua mãe. Poderia ter... Não tô falando que é o certo, porque ele poderia sair correndo pelo portão, não, mas entrar seria na menos rua. mal. Mas tem uma dose de crueldade ainda. Ela mandou o menino ficar passeando no elevador, mandou pro 9º andar. Porque o menino ele foi atrás da mãe. Ele sabia que a mãe tinha saído para passear com os cachorrinhos. Na rua, exatamente. Puxa vida, foi ele muito não bem alcançava a botoneira identificado ali. por Ela você, que apertou Ana. os botões, né? É verdade, uma pena, viu? Uma tristeza muito grande. Joel, desculpa, algo que a gente percebeu nos depoimentos da mãe é que ela disse: a Sari confiava que eu cuidasse dos filhos dela, mas quando foi para ela cuidar do meu filho, ela não teve a mínima paciência. É verdade. Agora imagina, o Oscar, Ana e o nosso ouvinte, se fosse ao contrário. Imagina se fosse ao contrário. Se o filho da patroa tivesse caído lá de cima e morrido por conta da negligência da empregada, da colaboradora. Ela estava presa até agora, com certamente. certeza. Estaria trancafiada até agora. Mas com toda certeza eu não tenho dúvida nenhuma disso. Infelizmente, isso também acaba mostrando os problemas que envolvem o nosso país, né? As injustiças que envolvem o nosso país. E outra, houve inclusive no começo, né, Oscar, uma dificuldade para divulgar o nome dessa mulher, as imagens dela. Bom que vazou. Aí é a minha opinião, que bom que vazou, que ela bom foi que no tá espalhado em velório, todos os sabia lugares. disso? Hein, Oscar? Ela foi no velório. Foi no velório. Ela abraçou a funcionária. Também. Ela abraçou a funcionária. Só que a Mirtes, a dona Mirtes, a mãe do garotinho, ela não tinha ciência do que tinha acontecido ainda. Exatamente. Somente depois de reveladas as imagens que ela se rebelou. Falou, puxa vida, essa mulher foi me abraçar no velório e foi ela responsável pela morte do meu filho. Então ela não tinha ciência do que tinha acontecido de fato, né, Oscar? Inclusive, ela foi solta no dia do acidente ainda, né? E a mãe deu uma entrevista a uma TV local lá de Pernambuco, dizendo, foi a Sari que ajudou a levar a criança para o hospital da restauração. Infelizmente, a criança não resistiu, mas não passava pela cabeça dela que a Sari tinha sido a responsável por tudo isso, né? Sei. Segundo a Polícia Civil. Oscar Neto, meu querido, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Nada, Joel. Parabéns pelo seu trabalho aí. Espero contar com você logo mais aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Vai descansar no final de semana, Oscar? Com certeza, né? Descansar. A gente está em período junino, não teremos festas de São João, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa dentro de casa como deve ser feito, né? Verdade, rapaz. Você está na terra da festa junina. Meu Deus do céu. Inclusive, Joel, hoje começaria o São João de Campina Grande, o maior São João do mundo, né? Mas por conta da pandemia foi adiado para o mês de outubro. Hoje vai ter São João online com vários artistas daqui da Paraíba, mas a festa mesmo somente em outubro. Nossa, deve ser um sentimento estranho, né? Diferente. Você imaginar que poderia ir pra festa hoje, não pode? Pois é. Qual o artista principal aí da festa junina de hoje? O artista que você mais gosta? A cantora Elba Ramalho, o cantor Flávio José, enfim. Eles que vão fazer essa abertura, que seria a abertura hoje em Campinas. Só para você ter uma ideia, as rodoviárias estão fechadas. Nesse momento, 2h30, o pessoal já estava se preparando para sair daqui de João Pessoa para ir para Campina ou Caruaru, né, em Pernambuco, que também tem um São João muito tradicional. Mas hoje que se vê pouco carro na rua, o pessoal, graças a Deus, né, respeitando o isolamento social, mas a festa vai ser em casa. Em outubro, vamos ver se vai dar certo, se esse coronavírus tem saído, se a situação vai estar melhor. Vamos festar do jeito que dá. É verdade. Um abraço a você, Oscar. Bom final de semana aí. Um beijo na família toda. Bom, Ana, a gente falou de 5 milhões de dólares, né? 1 milhão de dólares que dá 5 milhões de reais. Daria aproximadamente menos agora. 5 milhões de reais. Você tá com atualização aí do dólar. Deu uma caída, Pois é. Conseguimos atingir um patamar novo do dólar, mas não são os R$6. Que a gente esbarrou ainda ali, bem, meu Deus. Mas desceu. Pela primeira vez desde março, Joel, a moeda americana está operando abaixo dos R$5. Que beleza. Acredita? Nesse instante, está cotada a R$4,96. Está ali, né, na cara do gol, mas está abaixo, com uma queda forte de 3,27%. Bovespa está subindo, operando em 95 mil pontos, que é um patamar alto, que a gente não via já há algum tempo. É uma alta de 1,93%, mas está aí. Dólar caindo. E tomara que continue aí num ponto de equilíbrio, né? Eu gosto de pensar sempre de forma otimista para tudo, sabia? Eu procuro a parte boa das coisas. E eu tenho percebido nos últimos dias, nos 10 dias mais recentes,
que o mundo já está começando a querer se alinhar, sabe? Que já está querendo entrar nos trilhos novamente. E esse aí é um bom indicativo, né? Uma boa amostra. Vamos torcer, né, Ana? Vamos torcer. O Lucas Josino está com a gente. Dá tempo de fazê-lo agora ou vamos fazer um intervalo? Dá para fazer. Dá? Cadê o Lucas Josino? Esse já leu 450 livros hoje, com toda certeza. Tem imagem dele? Temos a imagem do Lucas. Já temos aí. O Lucas e sua biblioteca. Muito bem. E aí, passou bem de ontem para hoje, ô Lucas? Boa tarde. Fala, Joel. Boa tarde a você. Um abraço para a Aninha. Um abraço também para o nosso ouvinte que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Passei muito bem de ontem para hoje, sim, Joel. Vamos bem. Bom. Rapaz, ontem eu e a Ana Paula Rodrigues tratamos aqui, já antecipamos, né, esse assunto de violência contra a mulher. A gente viu que nesse período de quarentena, infelizmente, cresceu muito o número de mulheres agredidas. E aqui em São Paulo, em especial, esse número é maior ainda, né? Por conta, muito provavelmente, da quarentena, que tem feito, infelizmente, né, Lucas, que esses agressores se mostrem cada vez mais violentos. Não é isso, Lucas? Exatamente, Joel. Isso foi exclusivamente o que nos disse os especialistas ouvidos por nós. Os números são assustadores mesmo, Joel. Como vocês levantaram ontem, hoje a gente traz um outro lado desses números e é muito grave, porque uma mulher foi assassinada por dia nos 2 primeiros meses da pandemia aqui no estado de São Paulo. Esse número chegou a 61 feminicídios em 61 dias. 19 a mais que o mesmo período do ano passado. Então esse crescimento foi de 41%. O índice nacional, o índice do Brasil, é de 22%. Então aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, foi quase o dobro. E esses dados, Joel, fazem parte de uma pesquisa chamada como... Parou, Lucas? Esses dados, deu uma falha aqui falha técnica, é a nuvem na internet. Dados, esses dados fazem parte da pesquisa Violência Doméstica durante a pandemia de Covid-19, feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a gente ouviu uma das responsáveis por esse estudo, que é a diretora executiva do Fórum, Samira Bueno, e ela nos apontou alguns fatores como os principais responsáveis, os principais motivos para esse aumento significativo do número de mortes. O isolamento social e as ações necessárias para o enfrentamento da Covid-19, de algum modo, acentuam as vulnerabilidades a que essas mulheres estão sujeitas, seja pelas medidas de isolamento social. A maior parte dos feminicídios são perpetrados pelos companheiros e ex-companheiros dessas mulheres, então muitas estão confinadas com seus agressores, seja pelos outros efeitos que a pandemia tem provocado, como o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, o aumento do desemprego, e muitas dessas famílias têm inserções precárias no mercado de trabalho. Lucas, alô, Lucas. Joel, continuando, então, por outro lado, esses registros de lesão corporal em mulheres caíram 21% comparado ao ano passado. O número permanece muito alto, como vocês registraram ontem, 7.563 agressões. Para tentar ajudar no pedido de socorro, a Polícia de São Paulo passou a permitir que as vítimas de violência doméstica façam um boletim de ocorrência pela internet. Mas isso não é o suficiente, segundo a Samira Bueno, que a gente ouviu. E outro ponto que a gente deve destacar também, Joel e Ana, é que só no mês de março foram feitas 9.817 ligações para 190, denunciando violência doméstica só no estado de São Paulo, Joel. O problema é que essas mulheres estão mais vulneráveis, né? Antes, as que eram espancadas dentro de casa tinham um alento ao sair da própria casa. Por exemplo, para ir trabalhar, para ir visitar um amigo ou uma amiga. E como hoje muitas pessoas estão impossibilitadas de sair de casa, né? Por isso, essas mulheres estão sendo mais agredidas. E eu costumo dizer o seguinte, às vezes o cara bate na mulher, faz uma besteira e coloca a culpa na cachaça, né? Eu, por exemplo, gosto de tomar uma, né? Final de semana eu tomo uma. E nem por isso fico violento. Eu fico mais brincalhão, durmo, eu manifesto aquilo que está dentro de mim. Então esses caras que agridem as mulheres, que batem e colocam a justificativa na bebida, eles estão fazendo isso porque, primeiro, são canalhas.
são covardes. E segundo, que a bebida está mostrando nada mais, nada menos do que ele é. Ela piora, né? Ela piora a personalidade dessas pessoas. Exatamente. Então, esses caras têm que ser combatidos com muita força, combatidos com muita força mesmo. E o Estado, que é o nosso braço forte, a polícia, que é o braço forte da sociedade, tem que ir para cima desses covardes mesmo. Um absurdo esses números aí. Lucas, muito obrigado, viu? Bom final de semana a você. Um abraço a vocês, bom fim de semana. Valeu, Josino. É nós na fita. Ô, Ana, vamos fazer um intervalo? Por favor. Você não tá querendo fazer um intervalo comercial, mas... Eu não. Eu prefiro... eu vou... Porque até quarta-feira... Eu tô quase jogando em cima de você, até quarta-feira o break você já. ficava com o dedinho pra mim. Agora eu já tô de olho no horário do break. É? Eu não tenho noção do quanto estamos atrasados. Então deixa eu pedir pros nossos queridos ouvintes, às 14h36, pra, por favor, nos esperar. Hoje tem receita, hein? Daqui a pouquinho vai ter uma receita bacana. Nosso Dalton Rangel, grande chefe de cozinha no Aqui na Band. Eu falei que era surpresa, daqui a pouquinho estará conosco. Eu ia fazer um mistério. Eu adoro mistério. revelar surpresas. Vamos lá? Bora. A gente já volta. Pavê e pudim, chipom, patim. Risoto, estrogonofe, chipom, risofe. Bolo e brigadeiro, chipom, boleiro. Combinar pra chipar com Italac. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também mistura pra bolo e leite condensado. Italac na receita pra ficar tudo chipado. Sabor e qualidade Italac tem. Se chipou no sabor lá em casa tem Italac. Pra se manter conectado pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Diga aí, Ronaldo Rodrigues. Apareceu uma lentidão agora pela marginal do Rio Tietê no sentido da Castelo Branco, tá? Pela pista expressa ali entre a aproximação da ponte do Tatuapé e passagem pela ponte da Vila Maria. Prefira pista central ou pista lateral para driblar esse trânsito um pouquinho parado. Para quem segue no sentido da Ayrton, de ponta a ponta o caminho pela marginal do Rio Tietê funciona bem. Já pensou em vender pelas redes sociais, WhatsApp? Com o Cielo Superlink você vende, recebe e entrega tudo no mesmo lugar. Saiba mais em cielo.com.br. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. Pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Domingo Bandeirantes, com Milton Neves. A partir das 9h30 da manhã, aqui na Bandeirantes. Oferecimento Romac Distribuidora, Santuário de Animais Anjinhos da Rua e Alimentos para Cães e Gatos Magnus. Trânsito. Mais um, Ronaldo. E mais um ponto de lentidão. A Rebouças, agora no sentido da Paulista, fica ruim a partir do cruzamento com a Avenida Brasil até a altura da Oscar Freire. Quem desce a Rebouças em direção à marginal do Rio Pinheiros, aí o caminho funciona bem de ponta a ponta. Caminhos bons também pela Henrique Schaumann e Avenida Brasil. Nos dois sentidos não tem dificuldades. A Universidade Paulista Unip está com inscrições abertas para o segundo semestre, descontos de até 100%. Unip, qualidade comprovada. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. E Ana Paula Rodrigues, Gide Boer e toda a equipe da Rádio Bandeirantes. E claro, todos vocês que estão aí nos ouvindo. Muito obrigado pela gostosa companhia de todas as tardes. Você tá ansiosa, Ana, para a receita daqui a pouco do Dalton Rangel, grande chefe de cozinha e grande amigo também, O negócio que eu gosto é comida, hein? E será que ele vai apresentar pra gente, hein? Isso pelo menos você vai deixar manter aqui um clima. Eu não vou revelar. Não vou revelar esse segredo, mas já revelei, já destruí a surpresa, né? Não fale assim. Então vamos saber o prato. Daqui a pouquinho a gente vai saber o prato que o Dalton vai dar a receita pra gente. Uma dica pro fim de semana. Você não tem filho na escola, não, né? Muito menos filho, né? Não tenho. Não, né? Eu tenho.
filho no colégio e te confesso que está difícil pagar a mensalidade escolar. Eu imagino. E tenho ouvido muitas pessoas comentarem nesse sentido, principalmente quem perdeu o emprego. A gente, graças a Deus, está empregado e você vai pagando, arcando com as suas contas, né? Com os seus compromissos. Agora, tem muitos pais que não estão conseguindo pagar em dia a mensalidade escolar. Aqui em São Paulo, muitos colégios estão irredutíveis em relação a apresentar algum desconto na mensalidade escolar, mesmo sem aulas, né? Só que lá no Rio de Janeiro, a história está mudando. Lá no Rio de Janeiro, teve uma aprovação de um projeto de lei interessantíssimo nesse sentido. Tanto que a gente vai conversar agora com a Marcela Septúbal para ela confirmar essa notícia para a gente, né? Uma notícia que poderia chegar aqui e ser utilizada como exemplo para que algo do gênero acontecesse aqui em São Paulo também. Ô Marcele, muito boa tarde. Você que está estreando aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, seja bem-vinda, viu? Que notícia é essa? Que notícia... A Marcele, daqui a pouco eu vou falar da vista dela, viu? Ela mora num lugar inacreditável. Ô Marcele, vai ter desconto aí nas mensalidades escolares, é? Boa tarde, bem-vinda novamente. Obrigada, viu, Joel? Boa tarde para você, Ana Paula, também boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada, viu, pela recepção. Bom, sobre esse projeto de lei, Joel, é interessante. Ele foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, já era um pleito de muitos pais responsáveis e também alunos de instituições particulares aqui no Rio de Janeiro, seja do ensino infantil, ensino fundamental, médio, enfim, ensino superior. Todo mundo com essa dificuldade, né, Joel, como você mencionou agora, e para fazer esses pagamentos, né? E aqui no Rio de Janeiro foi aprovado esse projeto de lei que determina um desconto mínimo de 30% na mensalidade dessas instituições. Então, o interessante desse projeto de lei, Joel, o que eu acho interessante, não é apenas esse desconto, essa redução de 30%. O que o projeto institui é que as escolas, as instituições, elas precisam abrir para uma negociação com os alunos. Inclusive, em algumas outras oportunidades, para a TV Bandeirantes, eu fiz algumas reportagens sobre o tema, e a gente conversou com pessoas que estavam com muita dificuldade em conseguir fazer esse debate com as instituições. Tentavam falar, não conseguiam retorno, tentavam ver ali um preço mais justo e as instituições não aceitavam. Eu tentei várias vezes com o colégio do meu filho e não consegui. Como eu antecipei aqui, eles estão irredutíveis mesmo. Exato, essa é uma dificuldade que a falta de conversa traz. Sabe que a gente está vivendo um momento de pandemia, é um momento que está complicado para todo mundo, não só para a instituição, mas também para aquela pessoa, né? Para ter aquele gasto naquele mês fica complicado. E então, as pessoas estavam tendo essa dificuldade de fazer essa conversa com as instituições e a lei determina exatamente isso. Olha só, vamos conversar. As instituições precisam abrir uma mesa de negociação para que todas as partes interessadas conversem. E aí depois que se chegar a um consenso entre as partes, esse desconto pode até ser maior. Ele não necessariamente precisa ser de 30%. Agora, se essas instituições ficarem irredutíveis, como você citou, por exemplo, Joel, ou a própria pessoa, né, não sentiu que não foi legal, olha, esse desconto não está bacana para mim, então o mínimo determinado pela lei é de 30%. Se a negociação não der certo, 30% é o obrigatório. E sabe o que está acontecendo aqui em São Paulo, Marcele? Muitos pais não conseguiram pagar as mensalidades, tiraram seus filhos dos colégios particulares e, para você ter uma ideia da consequência disso, a procura nos colégios públicos aqui de São Paulo aumentou em 10 vezes. Caramba! 10 vezes, não é 10% não, 10 vezes. Tá aí o quinto sinal da Rádio Bandeirantes, às 2h45. Então essa notícia ela é importante, essa notícia que você traz pra gente aqui pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Marcele, muito obrigado, viu? Obrigado pelas suas informações, bom trabalho a você por aí. Semana que vem a gente volta a se falar. Bom final de semana pra você.
Obrigada, querido. Um abraço para todos. Tchau, querida. Até a próxima. E o Vitor Vinícius Bueno? Cadê o Vitor? Vamos chegar aqui. Você tá distante, Vitor. Vamos falar de futebol, meu velho. Você que também tá estreando. Você também que tá estreando aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo, Vitor. E a boleirada? Vinícius, caramba. Então, eu que tô estreando na Rádio Bandeirantes, então não conheço muito bem a equipe ainda. Né? Vinícius, meu querido, você tá bem? Você Tudo tá bem. Legal? Então me chama de João, vai, eu te chamei de Vitor. É o que eu faço com o Milton Neves. Quando ele erra meu nome, eu chamo ele de Milton de Milton Mendes, né? Eu devolvo na mesma moeda. Escolhe o nome pro Joel agora. Prazer estar com vocês, ô Joel, Ana. Um prazer estar falando com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu trago atualizações de uma reunião que terminou agora há pouco na sede da Federação Paulista de Futebol. Sobre a retomada dos treinos aqui em São Paulo. E os clubes que fizeram essa reunião por videoconferência, todos os clubes da Série A, da elite do futebol paulista, com representantes da Federação Paulista, eles argumentaram exatamente o seguinte: nessa flexibilização da quarentena, que prevê inclusive a abertura de shoppings, por que não retomar os treinos? E esse protocolo, inclusive, ele é muito específico, né? Ele teria a testagem de todos os profissionais com a retomada gradual dos treinos, começando no primeiro momento com os treinos individuais e depois com o trabalho, né, aberto do grupo todo. Então, os clubes se reuniram agora há pouco, foi uma reunião muito importante e proveitosa, mas ainda sem uma definição. Então, os clubes eles estão querendo retomar as atividades o quanto antes, até porque já há os clubes que estão retomando os treinos no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e também em Porto Alegre. Os clubes paulistas um pouco atrás, e na próxima terça-feira haverá uma nova reunião. O que os especialistas dizem? Dá para fazer um treinamento tranquilo, à distância, sem correr o risco de se contaminar ou contaminar o próximo? É um protocolo que é novo, né? E claro que já há essa questão de você tentar repetir o que já está dando certo na Europa. E o que está dando certo por lá? Esse retorno, num primeiro momento, dos treinos individuais e depois, né, você retomando as atividades em grupo. Os atletas eles já estão chegando nas atividades com a roupa trocada de casa, eles não têm ficado no vestiário para diminuir essa aglomeração. Então é uma novidade para os clubes, né? É algo novo, né? Então esse protocolo ele prevê algumas questões de, por exemplo, só 5 atletas por campo, por gramado, para manter um distanciamento de 20 metros entre cada companheiro, porque quando você corre, você tem a possibilidade de expelir o vírus ali, os pedigotos, né, que se espalham no ar. Se a gente está conversando a 1,5 metro de distância, ok. Agora, se a gente estiver correndo, essa preocupação ela é muito maior no que diz respeito à porque saliva, as partículas, né, ficam em suspensão durante um tempo, né? Então a ideia é que haja pelo menos 5 atletas por campo, por gramado. Então é um Tem que protocolo... fazer o New Foot. Você viu o New Foot do Lucas Herrero? Lucas Herrero, não, ele que mostrou pra gente recentemente o New Foot, que é um futebol à distância em que cada um fica no seu quadrado. Você viu isso ou não? Eu não, mas eu já ia dizer que eu tinha certeza que era uma reportagem, porque Lucas Herrero não sabe jogar bola. Vinícius, obrigado, viu? Prazer, bom programa. Obrigado, espero contar sempre com você aqui, pode ser? Combinado, conta comigo. Obrigado, viu? Essa equipe é fantástica, gente. A Ana Paula já fazendo o sinalzinho ali. Vamos pro intervalo? Na volta o Dalton Rangel aqui dando receita pra gente? É isso? Nosso grande chefe, Dalton Rangel, aqui da Band, daqui a pouquinho no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. 2h48, rápido intervalo, a gente já volta. Por favor, não saia daí. Repórter Bandeirantes. Agora são 2h49. O governo autoriza o envio de 60 bilhões de reais aos estados, mas apenas na semana que vem. Os detalhes de Brasília com o repórter Adriano Oliveira. Oi, Ana Paula e Joel, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olhem só, o socorro financeiro superior a 60 bilhões de reais a estados e municípios deve ser transferido finalmente até a próxima terça-feira. Foi o que indicou aí o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em entrevista coletiva ontem. Segundo Maia, essa informação foi repassada pela equipe econômica do governo. Além da ajuda financeira, essa lei prevê também a suspensão do pagamento de prestações de dívidas a vencer neste ano, inclusive com a União. Como contrapartida, então, haverá contenção de despesas nos estados e municípios, como proibição de reajustes aos servidores até o final de 2021. E já hoje, então, na verdade ontem, quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que autoriza esse repasse desse montante para estados e municípios, como essa ajuda financeira para reduzir, então, os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus. Esse texto abre um crédito no orçamento deste ano para o repasse desse valor, que deverá ser transferido aos governos locais em 4 parcelas. Eu volto com vocês.
Obrigada pelas informações. O secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, afirmou que ainda não há um consenso entre os grupos pró e contra o governo de Jair Bolsonaro para que as manifestações aconteçam em dias diferentes. Já falamos sobre isso mais cedo aqui na programação da Rádio Bandeirantes. A Polícia de São Paulo e o Ministério Público convocaram uma reunião com representantes dos dois movimentos, mas não houve ainda consenso. Até o momento, 2 manifestações estão marcadas para o próximo domingo na Avenida Paulista. Repórter Bandeirantes. As regras do jogo. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. O vôlei faz parte do programa olímpico desde os Jogos de 64, em Tóquio. O esporte é disputado em uma quadra de 9 metros de largura por 18 metros de comprimento. A divisão é feita no meio por uma rede que mede 2 metros e 43 centímetros nos jogos masculinos e 2 metros e 24 centímetros no feminino. Cada time tem 12 jogadores, sendo que apenas 6 podem estar em quadra ao mesmo tempo. 3 ficam perto da rede e 3 no fundo da quadra, sendo que esses jogadores não podem ir até a rede para bloquear ou atacar. Existe ainda o líbero, que veste um uniforme diferente e pode substituir qualquer outro jogador, mas só pode executar ações defensivas. O jogo começa com um saque em que a bola é mandada para o outro lado da quadra. Os times podem tocar na bola 3 vezes antes de mandá-la para a quadra adversária. O time que conseguir fazer a bola tocar no chão do adversário ganha um ponto. Nos Jogos Olímpicos, as partidas são disputadas em melhores de 5 sets. Nos 4 primeiros, vence quem atingir 25 pontos primeiro, sendo necessária uma vantagem de 2 pontos para encerrar a parcial. No set final, chamado de tie-break, é disputado em 15 pontos. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1953. E verdadeiramente atarefado com esta tragédia que talvez seja a maior que São Paulo já presenciou até O incêndio interrompeu em 13 de junho de 1953 um baile no Clube 28, localizado no centro de São Paulo, na rua Florencio de Abreu. Foi o primeiro incêndio na capital paulista causador de tantas mortes, 56 no total. Desde o início, a Rádio Bandeirantes acompanhou tudo de perto, até porque seus estúdios ficavam próximos ao local, na época na rua Paula Souza. Arquivo digital. Todos os hospitais de São Paulo foram mobilizados. Mais de 100 ambulâncias estão trabalhando e todos os médicos foram convocados para aqui. Calculamos que cerca de Você ouviu. Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. Trânsito. A última de hoje, Ronaldo Rodrigues. Bora lá então, sexta, Ana, para falar que o trajeto pela Avenida Aricanduva continua muito ruim, viu? Tem problemas em semáforos também ali no cruzamento com a Avenida dos Latinos. Trânsito congestionado nas 2 direções, mas está pior no sentido do bairro e tudo muito parado e travado pela Rio das Pedras, que seria aí o caminho alternativo mais lógico. O motorista que está pela Zona Leste também agora encontra dificuldades pela Salim, viu? No sentido da Vila Prudente, trânsito bem lento na passagem pela região da Praça Florestan Fernandes. A Paz de Barros serve aí como alternativa. A Universidade Paulista Unip está com inscrições abertas para o 2º semestre, descontos de até 100%. Unip, qualidade comprovada. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Se liga na Dica Sil. Os fios e cabos elétricos são todos iguais? Quantos cabos podem passar pelo mesmo conduíte? A elétrica tem suas regras e agir sem conhecimento é perigoso. A Dica Sil é: não fique na dúvida. No site e app da Sil, você encontra normas técnicas e informações. Procure também um profissional eletricista e fique despreocupado. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. Bora Brasil. De volta com o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes junto com você. Obrigado pela audiência e companhia de todas as tardes. Ana, quer dizer que o romance entre Brasil e Estados Unidos deu uma balada? O que é que o Trump disse, hein? Então, deu
ficou um pouco mais tensa a relação. Agora há pouco o presidente dos Estados Unidos fez uma coletiva no jardim da Casa Branca, elogiou as atitudes que o governo americano tomou para conter a pandemia nos Estados Unidos e criticou o Brasil. Falou que o Brasil está num momento muito difícil. Nas palavras dele, foi possível salvar 2 milhões e meio de vidas. Poderia ser só metade disso, mas infelizmente foi muito mais do que ele acreditou que poderia ser feito. Se você olha para o Brasil, nas palavras do Trump, eles estão num momento muito difícil. E falando nisso, continuam falando da Suécia. Foram essas palavras do presidente dos Estados Unidos, falando da situação difícil aqui no Brasil por causa da pandemia da Covid-19. Lembrando que ontem a gente bateu, infelizmente, mais um recorde, né, Joel? Com mais de 1.300 mortos. Terceiro país do mundo, infelizmente, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos dar uma respirada que é necessário, né? Já estamos chegando quase no final do programa. E o nosso Dalton Rangel, grande chefe de cozinha, um grande cara, né? Ele que participa todos os dias do Aqui na Band. Participa não, faz parte do Aqui na Band, esse programa muito legal que é exibido a partir das 9 horas da manhã, depois do Bora Brasil. E hoje ele está aqui com a gente para dar uma receita bacana, uma receita simples para o nosso ouvinte, né, Dalton? Estamos curiosos. Bem curiosos. Gente, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Boa tarde, coisa boa falar com vocês. Obrigado pelo convite, Joel. Uma honra estar aqui. A honra é toda nossa, pode ter certeza disso. Agora, obrigado pelas palavras, viu? Que isso, querido, você é demais. Ô Dalton, o que dá para preparar com facilidade e muito sabor, um gosto bacana, algo que agrade a todos? Você tem como fazer uma fórmula mágica nesse sentido aí pra gente? Temos sim, eu acho que nesse momento que a gente está passando, né, um momento delicado, todo mundo em casa, e o ideal é sempre usar a criatividade com as coisas que a gente tem na dispensa. Por exemplo, hoje, no programa, aqui na Band, eu fiz um buraco quente, né? Vixe, esse é bom, hein? Então, é um sanduíche muito simples. Em São Paulo, normalmente é feito com a carne louca, que é uma carne de panela desfiada, e você recheia um pão francês. Né? Então, um pão com carne, gente, já é uma coisa de louco, né? Quando você trabalha bem o tempero dessa carne, faz ela horas e horas cozinhando, fica ainda melhor, né? Eu, em casa, ultimamente, eu tenho feito muita receita à base de ovo. Base de quê? Né? Então, eu entendi também. De ovo. Ovo, eu adoro. Exatamente. Também. Então, assim, ovo, o que eu costumo fazer? Eu gosto muito de uma tapioca durante a manhã, e eu também curto bastante ovo. E eu uni os dois, né? Não é aquela crepioca conhecida por todo mundo, porque eu faço uma base de tapioca normal na frigideira, então ela fica crocante, sem tempero nenhum. E na sequência, a gente cobre com ovo batido, como se fosse um omelete ainda cru, em cima da tapioca, e joga os temperinhos que você quiser, um queijinho, um tomate. Você faz a tapioca, bate o ovo e joga em cima? Exatamente. Você imagina uma massa de tapioca, ela sem tempero nenhum, você coloca ela na frigideira. Então o que ela vai fazer? Ela vai começar a grudar, né? Ela vai aglutinar e vai virar aquela tapioca bem crocantezinha. Certo. Enquanto ela tá no fogo, ficando crocante, eu tô por fora batendo um ovo, coloco um pouquinho de sal, um pouco de pimenta, manjericão, tomatinho, pode ser um orégano também, tá? E você entra com esse ovo mole em cima da tapioca crocante. Tampa a panela, 4 minutinhos, esse ovo ele vai virar um omelete, então você vai ter a base crocante da tapioca por baixo, um ovo bem suculento, e bota um queijinho para finalizar, né? Dalton deve saber, tem uma fã de tapioca aqui no estúdio que já tá babando ali, que é a Giovana, nossa produtora aqui, já tá anotando a receita pro sábado, né? Vai ser o café da manhã de amanhã. É verdade. Assim, é uma tapioca tão diferenciada, porque todo mundo tá acostumado a comer a tapioca de uma maneira que é servida no dia a dia. Essa é a tapioca que eu trouxe lá para casa, enfim, eu já servi para meus pais, já servi para minha namorada, e assim, todo mundo ama, porque você tem a junção de dois ingredientes que o Brasil quer. Eu fiquei curioso, porque eu adoro as duas coisas. Adoro tapioca e adoro o ovo. Gosta. E não curto muito a crepioca, pra te falar a verdade. Gosto dos dois. Olha lá, ó. Eu gosto, eu faço quase todo dia. Gostei da maneira diferente. A crepioca acaba me inchando, né? Eu acho que a crepioca mistura os dois, parece que bate no estômago e dá uma inchada. Né? Agora, Joel, estávamos falando ontem sobre fazenda, né? Você gosta muito disso, inclusive, que tem lá em Goiás. Adoro, amo. Criação de vaca Jersey. Eu gosto muito de comida de fazenda. Eu cresci em Visconde de Mauá, né? Que é uma região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro. E, enfim, eu cresci com a minha mãe cozinhando. Minha mãe é uma chefe muito renomada, conhecida no mundo dos chefes. Foi eleita durante 12 anos a melhor chefe mineira do país. Nossa! Por todos os guias. Então, assim, eu cresci nessa base de comida... Tem pedigree?
fazenda, exatamente. Então, esses são os pratos que eu mais gosto de fazer no meu dia a dia, que é a comida simples, é o trivial, é o feijãozinho bem temperado, né? É um bom arroz, bacana, uma daquela selada, isso que eu amo. Ô Dalton, espero poder contar sempre com você aqui às sextas-feiras com dicas legais como essa que você deu hoje para o nosso ouvinte, tá? Joel, sempre que precisar, pode contar comigo. Quero deixar um grande beijo para todos os ouvintes, um grande beijo para você, um fim de semana iluminado. Saiba que eu gosto muito de você e que nós estamos juntos aí todas as manhãs lá na passagem do Bora. É recíproco, tá? Um beijo para você, ótimo final de semana. Obrigado, até a próxima. Dalton, grande beijo, cara, pessoal. Viu, Ana? Grande cara. Que legal, gostei muito da dica. Bacana. Simples e bacana pra já testar amanhã. Fim de papo? Fim de papo, acabou. O Cláudio Zaidan já tá aqui, ó, esperando. O Ronald tá na área, o Zaidan, ó o vozeirão do Zaidan. Tudo bem? Como é que você tá, meu irmãozinho? Tudo bem? Ô, Joel, me disseram que ontem foi seu aniversário, é verdade? Não, né? Não. Nada a ver, né? Não, é em julho só. Julho? Julho. Tá chegando, então. Estão inventando. Erraram o mês, então, né, Junho? Agora, o Zaidan, eu queria já colocar aqui, aproveitando você do outro lado, que é um prazer enorme poder dividir esse microfone com um cara de extrema cultura,